Salve, rapaziada ligada aqui no Alambrado Alvinegro, você que estava ligado aqui no Redação Meu Timão. O técnico chegou. Eu esperava o Tite, mas veio o Mano Menezes, mas eu gosto do Mano Menezes. Eu acho que o Mano Menezes vai fazer um bom trabalho no Corinthians, então sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Fabrício Bosto, aqui ao lado do Cascão. Tamo junto. Toca o hino do Corinthians aí, Cascão. Boa noite, Cascão, beleza? Ah, beleza mais ou menos, né? Pô, a gente tá num lugar que tá um calor desgraçado. Você tá com esse jaco aí, monstro? Porra, estamos aqui uma semana derretendo, dormindo pelado até. Tem isso? Porra, mas numa desnecessário, não. Desnecessária essa informação. Você tá dormindo pelado, meu prédio não pode pôr ar-condicionado, então tem que ficar com aquele ventiladorzinho numa sofrência desgraçada. É. Aí hoje, porra, 5 graus, num frio, vento desgraçado. Desse jeito, a gente ainda vive em São Paulo, não tem rinite, sinusite que aguente, né? Pelo amor de Deus, tá louco. Essa informação é desnecessária na abertura do programa. Eu acho que eu tô pensando em mudar para... Onde? Foi em Londres que começou o Corinthians, não foi? A gente vai saber muito sobre isso, porque o nosso convidado de hoje, o Fernando Vanner, historiador do Coringão, a imagem vai, ó, a imagem dele já, ó. Fernando, sabe quando você vê aquela imagem, o cara levando ali São Jorge, em Itaquera, aquelas imagens lindas? Fernando Vanner, historiador do Coringão, isso, né, é uma imagem que marca, enfim, sempre quando a gente tem a imagem do Fernando Vanner, está muito associada a essa de segurar São Jorge mesmo, representar o Coringão. Fernando, boa noite. Seja muito bem-vindo aqui. Uma honra receber você no Alambrado Alvinegro com a gente, Fernando. Boa noite. Uma honra é minha, Cascão, Fabrício. Vamos falar muito de Corinthians, muito da nossa gloriosa história. E a honra é minha, né, senhores? Vamos falar para essa nação corintiana, para todos os torcedores de todos os clubes do Brasil. Fernando, em primeiro lugar, eu queria saber, como é que começou esse negócio seu, assim, a ideia de pegar São Jorge, andar no campo lá? Como é que foi isso daí? Na verdade, a ideia de levar a estátua de São Jorge para a Arena veio através de uma introspecção que fiz lá na Fonte de São Jorge, que é um recanto que fica lá no Parque São Jorge. Então me veio à mente que a tradição do padroeiro do clube tinha que ser levado para a Arena. Então eu peguei a estátua que inaugurou a Capela de São Jorge, que foi um presente do Dom Evaristo Arnes. Em 1967 a capela foi inaugurada e aquela estátua foi dada de presente para o clube. Então, em primeiro lugar, é levar a tradição, né, da devoção do Santo Guerreiro, porque muitos acham que eu levo a estátua para o Corinthians ganhar. Não é verdade. Ganhar ou perder do jogo. A estátua está lá para fazer a nossa grande devoção ao nosso padroeiro, né? O São Jorge, ele transcende as religiões, ele virou um símbolo do Corinthians, né? Um símbolo de garra, de luta, de um sincretismo. Me diz uma coisa, como é que começou, a gente estava até falando aqui fora do ar, como é que começou a sua relação profissional com o Corinthians? Como é que o Corinthians entrou em contato com você, ou você, enfim, entrou em contato com o Corinthians? Vamos lá do comecinho, do Fernando trabalhando aí no Corinthians. Como é que iniciou isso tudo? Bom, eu sou artista plástico, né? Em 2010, eu tive a ideia... Na verdade, começou em 2008 esse projeto de fazer uma história em quadrinhos contando o centenário do Corinthians, né, para atingir as novas gerações, os jovens e todos os torcedores que gostam de história em quadrinhos. E a gente começou a fazer uma pesquisa muito profunda. Eu já pesquisava o clube e comecei a desenhar as ilustrações, né, convidei o Felipe Martins Gonçalves, que é um grande historiador do Corinthians, talvez o maior de todos. Convidei o meu querido pai, falecido Luiz Vanner, né, que hoje está com os ancestrais corintianistas em outro plano, e executamos esse projeto com maestria e oferecemos para o clube, né? E na época o Felipe tinha alguns contatos lá, e eles fizeram um royalty simbólico pelo projeto cultural de inclusão, porque o projeto englobava oficinas de história em quadrinhos com jovens da periferia. Legal. Então os jovens iam até o Parque São Jorge, faziam uma visita monitorada, faziam uma aula de desenho básico, e nessa aula eu já começava a analisar quem tinha a tendência para o desenho, e começou um outro projeto que depois veio a vingar no futuro, que era uma aula de história em quadrinhos profissional, para o menino aprender todas as técnicas.
E é interessante que incentivava a leitura e o conhecimento, né? Porque qual era a minha ideia? Misturar a história do Corinthians com a história de São Paulo, do Brasil e do mundo. Então ele aprendia a história do clube e uma maneira interessante você chegar também até as crianças, né? Porque a história em quadrinhos é o que está no imaginário infantil. Todo mundo que é moleque lia um gibi, comprava um gibi numa banca de jornal. Então é uma forma também legal de você chegar até as crianças. Você, como historiador do Corinthians, né, Cascão, o Fernando, sabe muito de história. A gente está aqui com a camisa do Corinthians Casual, que muitos dizem que foi que eles vieram para o Brasil, e depois de virem para o Brasil, o Corinthians foi fundado, então, enfim, tem um livro também. E você vai ganhar aqui, viu, Fernandão, da galera, o Tomás Rosolino, um livro do Tomás Rosolino e do Chris Watney. Chris Watney. Eles fizeram aqui, então, do Alambrado e do Meu Timão, você vai ganhar esse livro aqui. Muito obrigado. Que é para você, quer dizer, você já deve saber decorar disso daí, mas eu queria saber de você. Muito obrigado. Antes da gente começar a história do Coringão, você falar, mas você falou desse projeto que você fez, estava lá, entrou, inseriu esse projeto, mas aí como é que foi esse vínculo, esse start para falar assim, pô, vou te contratar para o Corinthians? Na verdade, eu acredito que eu fui levado pela mística corintiana, e tinha um diretor lá que era um humanista, um cara fantástico, que era o Flávio Ferrari Júnior, e ele gostava das minhas ideias, dos meus projetos, e ele me chamou para trabalhar no departamento cultural, para cobrir as férias de um ex-funcionário, e eu fiquei e estou até hoje, né, cada vez desenvolvendo projetos mais vanguarda, mais ligados à história, à inclusão, né, porque o meu grande objetivo é que todas as gerações de torcedores aprendam a história do Corinthians, né? Porque todo torcedor tem que saber não só a história do seu clube, mas a história do seu bairro, a história da sua cidade, do seu estado, do seu país. Inclusive, você tem uma proposta para tornar os túmulos dos fundadores do Timão memoriais. Tem uma história. Como é que funciona? Na verdade, a gente tem um projeto aí futuro que é de fazer uma manutenção nos túmulos dos fundadores do clube, e é um projeto que tem tudo para dar certo, né? Muito, principalmente o nosso primeiro capitão, que era o Rafael Perrone, está enterrado em Jacareí, né? Ele vai ser o primeiro que futuramente a gente vai restaurar. Que legal. E essa história, as histórias, eu tô interessado nisso das histórias em quadrinhos também, além de ser história do Corinthians, ter um filho pequeno, ele gosta muito de história em quadrinhos. Então hoje, se eu quiser achar esse teu trabalho, a gente acha para ter um trabalho desse, para comprar, enfim, para ter, a gente acha onde? Infelizmente esgotou no 2000, porque foi entre 2010 a 2012. Uhum. Esgotou, de repente. Não foi feita uma nova edição? Nada Até disso? então não, de repente possa surgir alguma editora aí que queira. Porque isso é muito legal, cara. Né? Isso é muito legal, cara. História em quadrinhos do Corinthians. Mas eu levei essas histórias para as paredes de uma ala inteira do memorial, né, que a gente recebe muitas escolas. No Parque São Jorge, tá no Parque São Jorge isso. Então virou uma ala do memorial onde que a gente faz as aulas pedagógicas de que legal isso aí, cara. Usando a própria história em quadrinhos. Porque, por exemplo, o menino não vai se interessar por uma foto de 1914 preto e branco, mas se botar um desenho colorido e ilustrado, né, chama bastante muito atenção. Legal, cara, muito bacana isso. E a gente vai conversar muito sobre as coisas atuais do Corinthians também, lembrando que nós somos do Alambrado Alvinegro, a gente produz conteúdo aqui para o Meu Timão. Agradecer demais a rapaziada que esteve ontem conosco na nossa live. Quase 6 mil simultâneos. Quase 6 mil simultâneos, quase 50 mil pessoas, quase 50 mil visualizações no total também. Agradecer demais a você que assistiu a gente ontem. E pedir também para que você que está aqui no Meu Timão assistindo ao Alambrado Alvinegro, o Cascão, diretor do programa do Neto Tocuino do Corinthians aí, Cascão, para que você siga a gente no Alambrado Alvinegro. Aqui dá essa moral. Dá esse moral para nós, ó. Tem o link que tá na tela aí, ó, que o Rafa já colocou. É só você clicar. Você vai perder 2 segundos. Aí só você vai até o Alambrado Alvinegro, se inscreve no nosso canal e volta aqui que a resenha com o Fernando tem tudo para ser muito bacana. E essa camisa aqui do Corinthians Casual, até para a rapaziada que está aqui assistindo a gente, explica para a gente a relação real do Corinthians com o Corinthians Casual, o time que eu não sei se está na 6ª ou 7ª divisão no futebol inglês. Se existiu mesmo, como é que aconteceu, como é que chegou. É lenda. É lenda, então, enfim, explica pra gente essa história, Fernando, por favor. Mano. Na verdade, o Corinthians Casuals foi fundado em 1939. Né? O clube que veio para o Brasil era o Corinthians Futebol Clube.
né, que era um... Tem um outro aí, então. Então esse clube é 29 anos mais novo que o Corinthians. É que, na verdade, esse clube ele é a fusão do Corinthians Futebol Clube com o Castles Futebol Clube. Que eles eram contra o profissionalismo e se fundiram para poder exercer o amadorismo e o futebol. Era um time de várzea lá na Inglaterra. Não era um time. É que, na verdade, era assim, ó. O futebol era associativo. Então, os clubes associativos, metade eram contra o profissionalismo. Então, quando teve a transição para o futebol profissional no mundo inteiro, muitos clubes associativos foram contra, fecharam ou encerraram os departamentos de futebol. Por exemplo, o Paulistano. O Paulistano é o único tetracampeão paulista. Verdade. E tem 11 títulos, não é isso? Só que eles eram contra o profissionalismo. Então, eles encerraram e o Federreich foi lá e fundou um São Paulo junto com o Palmeiras da Floresta. Que é uma dissidência do Paulistano, então. É que, na verdade, o São Paulo ele era a Associação Atlética das Palmeiras, da Floresta. Por isso que falam São Paulo da Floresta. Porque ele herdou o campo do Palmeiras. E o paulistano, que proibiu o futebol lá, não proibiu, encerrou o departamento de futebol. Tinha o grande Federreich, fundiu-se e fundou o São Paulo. E esse aqui, Fernando, então quer dizer, é como se fosse um Paraná Clube, que é o Colorado, o Pinheiros. Essa camisa aqui é de um time que é uma fusão de dois clubes associativos. É que nem o São Paulo. O São Paulo é uma fusão de dois clubes. Depois de 3, eles foram inserindo. E como é que o Corinthians... Qual que é o nome? Um é o Casual Futebol Clube e outro é o Corinthians. Que eles eram rivais, por exemplo. O Corinthians Futebol Clube era de 1882. O Casual é de 1883. Tá aqui, ó. Então eles jogavam. 83. E como é que isso chegou até a nossa... Não, a realidade de hoje, assim, mas como é que isso se transformou no nome do nosso time hoje? Bom, o primeiro nome do Corinthians era Clube dos Operários. O grande mentor desse clube foi o Antônio Pereira, que ele era o pintor de parede do Ramos de Azevedo, né, que era um dos maiores arquitetos da cidade, se não o maior. E o Antônio Pereira ele queria criar um clube de várzea que pudesse popularizar o futebol brasileiro. Então, o Clube dos Operários era um clube com um ideal de partido operário. De que ano que era, mas que ano que era o Corinthians? Isso era maio de 1910. Já era no 1910. Esse Clube dos Operários era o Corinthians sendo formado. Tá. Entendeu? Então, o Antônio Pereira ele desceu até o Areal do Bom Retiro, onde jogava o Santos Dumont, que era um outro clube de várzea, e chegou para o Rafael Perrone e propôs para ele que o Santos Dumont se transformasse num clube, num novo clube. Daí o Perrone falou com os jogadores deles, e 3 acreditaram na história de um novo clube, que era o Anselmo Corrêa, que era o goleiro, o Carlos Silva e o Joaquim Ambrosio, que eram os atacantes. Por isso que são os 5 fundadores. Entendeu? Porque o Rafael Perrone era o zagueiro. Sim. E o Antônio Pereira era o único que não jogava bola, porque o Antônio Pereira era a mente que criou o clube. Certo? Depois eles foram até o Botafogo e chamaram o Neco, César Nunes, o Amílcar Barbuí, o Aparício. O Neco veio de qual Botafogo? Do Botafogo do Bom Retiro. Um outro que era um clube de várzea. Daí depois o Neco Antônio... é o primeiro grande nome da história do Corinthians. Depois o Antônio Pereira foi até o Tiradentes da Luz e chamou o Casemiro Gonzalez e o Casemiro do Amaral. Então o Corinthians formou uma seleção dos melhores jogadores de todos os times de várzea, do Bom Retiro e da Luz. E como é que chega? Se o Corinthians fizer hoje isso aí, acho que o time fica melhor que o time atual, viu? Mas, só falando aqui, o Sérgio Rocha fala, esse cara é brabo, Fernando. E o Billy Perdigão fala aqui, ó, participei de um evento de patrocínio do Corinthians e o Fernando fez uma apresentação, foi fantástico. Trabalho excepcional. A galera gosta de você, velho. E aí, Fernando, só para entender então essa transição. Então, em março ou maio... não tinha nome ainda, entendeu? Mas qual que era? Mas tinha um nome que você citou. Clube dos Operários. Ele queria criar um clube... E aí juntou ali, pegou o Neco ali, pegou o Casimiro... Não tem nada a ver com esse Clube dos Operários que o Vampeta vai tomar. Tomás Canjibrina. E como é que chegou a história de transformar no nome do Corinthians? Então, eles tinham 2 nomes em pauta. Era Esporte Clube Santos Dumont e Esporte Clube Carlos Gomes. Depois que o Corinthians Futebol Clube jogou no Brasil, ganhou de 10-1 do Fluminense, veio para São Paulo, ganhou do Palmeiras, ganhou da seleção paulista. Então o Corinthians Casual não era Corinthians Casual ainda, era Corinthians Futebol Clube. Futebol Clube veio para o Brasil. Esse sim veio. Esse veio para o Brasil e encantou. Era esse aqui que veio, né? Esse aqui. Que na verdade era esse aqui.
O Antônio Pereira já era um cara mais bem sucedido, porque ele chefiava o escritório de pintura do Ramos de Azevedo, então ele tinha dinheiro para ir no campo do Velódromo ver o Corinthians. Daí ele foi junto com o Miguel Batalha, com o Alexandre Magnani, e eles se encantaram com o clube. E o Joaquim Ambrosio, que era o atacante do Santos Dumont, propôs Essa alteração do nome. Não, era uma votação, eles botaram os 3 nomes em votação. Daí quando o Joaquim Ambrosio propôs que fosse Esporte Clube Corinthians Paulista, todo mundo ovacionou e foi escolhido Mas era Corinthians Corinthians. ainda, né? Tem o S. Era T Corinthians. Eles chamavam no plural, né? Os Corinthians. Porque o popularizou os Corinthians da Corinthians. Inglaterra veio aqui e deu um sacode em todo mundo. É que, na verdade, o Corinthians em inglês ele foi nomeado pela própria rainha da Inglaterra para divulgar o futebol pelo mundo. Eles eram o maior time do planeta, entendeu? Tanto que eles inspiraram o Real Madrid, inspiraram o nome do Clube dos Operários, inspiraram... Era fantástico. Paravam a cidade onde que eles Tanto iam. que o Real Madrid é freguês nosso até. É freguês nosso até hoje, porque eles chegaram A aqui camisa primeiro. branca do Real Madrid foi inspirada na camisa branca do Corinthians inglês. Pô, essa eu E não o sabia. Corinthians inglês, então, ele tinha 2 camisas. Era marrom ou era rosa? Na verdade, o rosa e o chocolate são as cores do Casuals. Então, o Corinthians era branco. O Corinthians era branco. Mas aí o Corinthians Casuals acabou herdando as cores É que do Casuals. a camisa reserva do Corinthians Casuals é a camisa do Corinthians. E a titular é do Casuals. Entendi. Entendeu? Quer dizer, cada um ficou com uma camisa, eles dividiram certinho. Sim. E aí tem muita história. Que isso? Tem muita história. Eu tô aprendendo agora de verdade. É legal porque Eu assim, sabia não, mais ou menos. não, é sério mesmo, porque isso, quando a gente é moleque, a gente tá na escola, a gente tem aula de história, mas não ensina a história do Corinthians. É verdade, pô, e a gente tá tendo uma aula com você, eu tô olhando para você, é real, Fernando. Eu tô imaginando eu, moleque, numa aula de história, vendo o professor contar a história. Imagina, pô, isso aqui eu tenho que decorar porque vai cair na prova. É real mesmo. Por isso eu fico te perguntando as coisas e repetindo. E tem algumas coisas muito legais da história do Corinthians. E Enfim, você sabe por que optou pelas cores do Corinthians e não do Casuals? Porque o Casuals era o time mais nobre que o Corinthians. Né? Ele tinha uma nobreza maior dentro, no âmbito inglês. Então Aí- eles optaram. aqui mensagem legal aqui, o Júnior Gaino, um abraço para você, Júnior. Moro em Londres e esse final de semana vi a nova camisa do Corinthians Casual Futebol Clube. Pô, manda pra nós aí, meu Que garoto. bacana. Porque o Corinthians é um time que hoje disputa a 7ª, 8ª, não sei, é um time divisão. amador, né? É um time É que amador. eles não quiseram se profissionalizar, porque para eles futebol era algo que eles praticavam por amor. Mas disputa alguma Disputa, divisão? tipo 7ª, 8ª divisão no futebol inglês. Então pode disputar uma Copa Mas é que da não Inglaterra. sobe. Pode, disputa a Copa da Inglaterra, acho que o Corinthians Não sei Casual. se chega a disputar a Copa. O Casuals eu acho que não. Acho que não chega a disputar, É. mas é um time que se Porque subir parece duas ou que a três 7ª divisões, divisão é amadora. é amadora. É amadora. É tipo Copa Kaiser. Os caras vão aqui. tomar uma amador. canjibrina. Os caras Agora não é mais Copa Kaiser, agora é Copa Pioneer, não é? é o seguinte, Cascão, você ia gostar do Corinthians Casual, que você ia lá Eu gosto porque e tem depois, Corinthians. não, e depois você ia pro pub. Depois você ia pro pub, porque os caras tomam. O duro é que eu não ia sair do pub mais, né? É que na verdade a palavra Corinthians em português é Corinto, Corinto que que é a cidade grega onde nasceram os maiores atletas olímpicos da antiguidade. Então eles rezavam para a deusa Nike, entendeu? E Corinto ficou um berço dos grandes campeões. Daí os ingleses colocaram o nome de um clube onde que seriam os maiores campeões do futebol. Isso, eu não sei. E se transformou mesmo, né? Porque na verdade os outros aí ficam inventando o título em fax. Né? Nosso Inclusive título é de verdade. o time do Fax sai do campeão mundial que é o Corinthians, né? Porque o Corinthians é o campeão mundial e eles são o time do 51 do Fax. Tem isso, né? Oi? O Palmeiras sai do Corinthians. Não, É verídica essa não, história? não é verdade, não. Na verdade, o Palestra Itália ele foi fundado por um cara chamado Luigi Servo, e ele tinha a benção do Francesco Matarazzo, e eles fizeram um time através de uma convocação do jornal La Fanfula. Então o Palestra Itália ele nasceu muito poderoso de uma forma midiática, porque ele usava o patriotismo para atrair todos os italianos. Ah, então não tem essa de que foram diretor. E foi uma você tem que briga pensar entre o seguinte, diretores. Uma dissidência que o falava. futebol era associativo. Então, por exemplo, o Gambini Bianco, ele ficou sócio do Palestra quando se fundou e era sócio do Corinthians, então ele jogava nos dois. Daí o Matarazzo começou a pagar os bichos em dinheiro, porque o futebol era amador, mas os bichos por vitória, o Matarazzo pagava em dinheiro.
O Andrew Garcia contribuindo com R$5 aqui com o meu timão. O Andrew, que é nosso membro do Alambrado Raiz também. Muito obrigado. Convidar vocês a seguirem a gente, se inscreverem no canal do Alambrado Alvinegro. Lembrando que a gente está aqui no meu timão, a gente gera conteúdo para o meu timão. Eu, o Fabrício Boss e o Cascão. Toca o hino do Corinthians aí, Cascão. E se você quiser também se tornar um membro do Alambrado Raiz, você vai concorrer a uma bola do Craque Neto. Camisas oficiais do Coringão. Vai entrar no nosso grupo do WhatsApp e o mais legal de tudo, no final do ano vai ter um churrascão que vai ser o time do Cascão contra o time do Vessone aqui no meu time. E o Fernandão vai contar umas histórias para nós lá. Só para concluir, então o Palestra Itália ele seduziu o Bianco, que era o grande capitão do Corinthians, o Luigi Fabi, que era foi o cara que marcou o primeiro gol da história do clube, era o grande goleador do Corinthians, o Pollitt, que era um outro meio-campista fantástico. Então eles meio que quebraram o Corinthians no meio, por isso que eles ganham os primeiros derbys, porque eles tiram nossa... É a mesma coisa que você pegar e tirar o Renato Augusto no auge. Agora. O Bianco era o Renato Augusto do Corinthians. Entendeu? O Renato Augusto também, ó. Não, mas... Tô dizendo no auge. Então, tanto que se você perguntar para o historiador do Palmeiras, que é o maior ídolo dele, ele vai falar que é o Bianco, porque foi um dos maiores jogadores da história do Palestra, o Bianco. O André, uma pergunta do André legal aqui. O Luxemburgo em 98 tirou o Marcelinho no auge. Marcelinho reclama até hoje que não foi artilheiro daquele campeonato brasileiro. Porque tirou ele. Que eles tinham Olha o André aqui perguntando o seguinte: boa noite, Fernando. Como grande estudioso, qual a importância dos ferroviários para a história do futebol brasileiro e paulista? Um grande abraço. Na verdade, os jogadores do Santos Dumont trabalhavam todos na São Paulo Highway, né? Que era a ferrovia, né? Que era fantástica, uma ferrovia. E eles chegaram e trabalhavam na ferrovia e jogavam futebol de várzea nos finais de semana. Então, grande parte dos associados do Corinthians trabalhavam nas ferrovias, né, da São Paulo Highway. Nessa época movimentava muito o funcionalismo. E os ingleses eram poderosíssimos, né, porque eles fundaram um outro time de várzea chamado União Lapa, né, que foi o primeiro jogo do Corinthians, foi contra o União Lapa. E não virou nada, União Lapa, para frente. Eles chegaram a se filiar na Liga Paulista, mas não conseguiram. Muitos clubes que eu chamo dos clubes ascendentes que saíram da várzea, eles não conseguiram se manter. O Corinthians foi o único. Nós somos sócios do Clube Atlético Ipiranga, que é um dos fundadores do Campeonato Paulista. Chegou a disputar a Liga lá Paulista. No começo, o Ipiranga era poderoso também. Tinha um time bom. E tem uma pergunta aqui do Luke. Salve, boa noite. Fernando, de onde vem, então, a rivalidade com o antigo Palestra? Então, a rivalidade começou por isso, né? Porque, primeiramente, o Bianco, o Amilcar, o Pollitt, o Fábio foram lá, ajudar o Palestra e os palestrinos foram criando uma atmosfera de patriotismo e, certamente, pelo status que o Matarazzo dava para o Palestra. Eles ganhavam em grana, que você falou. Eles se encantaram com o Palestra e mudaram de time. Daí nós achamos eles uns traidores e começou uma rivalidade. Porque o Palestra Itália, ele se filiou na associação, depois que o Corinthians saiu da várzea e entrou na Liga Paulista, os clubes da elite fundaram outro campeonato paulista. O Paulistano, o Mackenzie, o Palmeiras fundaram outro campeonato paulista. E ao mesmo tempo o Palestra Itália estava sendo criado para tirar os italianos do Corinthians. E o Paulistano e o Palmeiras estavam tramando, e o Mackenzie tramando tirar os jogadores do Corinthians. Por quê? O que eles queriam? Que o Corinthians acabasse. Acabar a dor de cabeça dos grevistas, porque o Corinthians já estava começando, junto com o anarquismo, a querer fazer greve nas fábricas. Né? Porque o movimento anarquista veio da Itália e da Espanha para parar a cidade. Tanto que eles pararam a cidade. Então a rivalidade começou por conta disso. Os caras tiraram os nossos jogadores e depois começaram... Daí quando as ligas se unificaram, em 1917, teve o primeiro derby. Porque o Palestra Itália já começou no campeonato, porque o campeonato tinha o campeonato da alta elite, que é onde o Paulistano jogava junto com o Palmeiras, com o Mackenzie, e o São Paulo Atlético Clube do Charles Miller foi contra essa cisão, tanto que eles param por 3 anos. Isso ainda era Liga Paulista, né? É que assim, a Liga Paulista ela entrou em decadência quando o Corinthians chegou, porque os grandes clubes da elite não aceitaram o Corinthians ali, eles fundaram a Associação Paulista de Esportes Atléticos. Daí tinha 2 paulistões. Daí em 1915, quando o Corinthians quis sair da Liga, campeão, né, campeão de 14. Ele foi campeão 14. Daí a gente quis sair da Liga para se filiar na associação, porque a gente queria enfrentar o Paulistano. Queria enfrentar os melhores. A gente queria enfrentar o Palmeiras, entendeu? A gente queria enfrentar o Mackenzie. E deixaram? Não, eles nos sacanearam. A gente não conseguiu nem se inscrever na associação e nem voltar para a Liga.
Por quê? Porque era a armadilha que eles queriam, que o Corinthians acabasse e eles pegassem o Neco, pegassem o Amilcar, pegassem o Aparício. Entendeu? Cara, eu ia fazer uma pergunta, tava aqui e o Binho mandou. Era ódio de classe mesmo, eles odiavam o Corinthians pelo fato de a gente ser um clube de várzea. O povo, né? O povo Mas tinha, nessa época já tinha os negros jogando ou ainda Não, tinha? o Corinthians tinha um negro chamado Davi e a gente foi obrigado a desfiliar ele do quadro associativo porque senão a gente não ia conseguir se inscrever na liga. Que absurdo, né? Foi o primeiro. Pensar isso hoje. O Binho manda uma pergunta que eu ia até perguntar para você, mas vou até dar o crédito para ele. Um abraço para você, Binho. Que é uma curiosidade que eu tenho. Você ia perguntar e não perguntou e tá falando do Binho, a pergunta é do Binho. É do Binho a pergunta. Porra. Ele complementa o Nilo e o resto, eu vou ler tudo. A minha pergunta seria a primeira parte. De onde vem a ligação com São Jorge? Por que São Jorge é o padroeiro do Coringão? Se sabe que os ingleses têm uma ligação com ele, inclusive tem a cruz dele na bandeira. A ligação vem daí? Essa é a ligação de São Jorge com o Corinthians? Não, no começo nossa padroeira era Santa Rita das Causas Impossíveis, né? Que era... Estamos precisando dela hoje em dia. Porque o Corinthians era uma causa impossível, porque todo mundo ria da cara do Antônio Pereira quando ele falou que o clube dos operários ia enfrentar o paulistano e ia ser campeão paulista. Porque era impossível. Era muita disparidade. Não, era simplesmente, era proibido. Era como se hoje o Botafogo de Guaianazes queria entrar na Libertadores. Por exemplo, era proibido o Operário jogar futebol na Liga Paulista, porque era da elite, entendeu? O Corinthians, ele rompeu uma barreira, fez o impossível e conseguiu popularizar o futebol paulista e brasileiro. Entendi. Entendeu? Então... Aliás, só mandar um beijo pros caras do Botafogo de Guaianazes para eles não ficarem bravos comigo. Até porque hoje, acho que se o Botafogo de Guaianazes disputar Libertadores, passa da primeira fase, viu? Porque tem uns times lá que eu vou te falar. Desculpa, Fernandão. Não tem nenhum registro da ligação do Corinthians até 1926 com São Jorge, né? Na verdade, o primeiro... Até qual ano, desculpa? 26, né? Até 26. Porque o projeto da Fazenda São Jorge foi um projeto da grande liderança do Corinthians, do Guido Giacominelli, do Ernesto Cassano e do Alfredo Schurig. Eles queriam popularizar todos os esportes olímpicos. Alfredo Schurig é o nome da fazendinha, do estádio, né? Eles precisavam de um terreno gigantesco entre o rio e a terra, né? Então o Corinthians jogou contra o Sírio no campo de São Jorge em 1923 como visitante e a gente vislumbrou a Fazenda São Jorge pela primeira vez. Aí que eles decidiram que ali seria o local ideal para popularizar o que eles diziam que era impossível, que era o remo, né? Se o futebol era um esporte... Já era naquela região ali, margeando o rio? Não, o remo da elite era ali no Espéria, no Tietê. Isso. Ali foi o lugar que a gente escolheu para popularizar o remo. Né? Porque eles diziam... Já foi uma façanha impossível popularizar o futebol. Imagina o remo, que era um esporte mais caro. Em épocas que o Rio Tietê era água cristalina. Hoje em dia o que mais tem é as coisinhas boiando lá, né? Só que tinha um porém. O Conselho Deliberativo do Corinthians achava um absurdo o Corinthians ir para uma zona rural, sendo que a gente estava localizado na Ponte Grande, né, num campo fantástico para 10 mil pessoas, ao lado do Palmeiras, né, ao lado do Tietê. Então o Corinthians era muito bem localizado no centro da cidade. Então o Conselho Deliberativo do clube era contra a compra da Fazenda São Jorge, do campo de São Jorge, porque era muito longe, não dava para chegar lá. Só dava para chegar de barco. O bonde parava... O Parque São Jorge era Fazenda São Jorge. É que toda a Zona Leste era composta por fazendas e chácaras, né? O campo de São Jorge era um campo que foi fundado por um clube chamado Associação Atlética São Jorge jogar futebol de várzea. Sim. Depois os fazendeiros lá, que eram sírios libaneses, construíram arquibancadas para alugar para o sírio. Quem mandava os jogos lá no primeiro momento era o sírio. Eram aquelas arquibancadas de madeira que a gente vê em foto, né? O Parque São Jorge foi de madeira por muito tempo, né? Daí quando o Corinthians comprou ali, a gente construiu arquibancadas de madeira maiores, né? Então a gente reinaugurou o Parque São Jorge. No mesmo local que é hoje. A gente reinaugurou o campo de São Jorge com o nome de estádio Alfredo Schurig em 1928. E conta um pouquinho, pode só para complementar. Então, como o Conselho Deliberativo era contra a compra da fazenda, o Ernesto Cassano apelou pela fé, porque a maioria dos italianos e dos brasileiros eram católicos. E ele disse que São Jorge estava convocando o Corinthians para comprar a fazenda. Então ele botou uma estátua de São Jorge em cima da reunião do Conselho Deliberativo e falou que se o Corinthians comprasse a fazenda São Jorge, nós seríamos o maior clube do mundo e São Jorge seria nosso padroeiro e nós seríamos o campeão dos campeões. Acertou em tudo. E a profecia se concretizou em 1930.
Né? O Corinthians foi campeão 28, 29 e 30, tricampeão paulista e campeão dos campeões em cima do Vasco da Gama em 30, em pleno São Januário. Fernandão, a Maior estádio do profecia se Brasil. concretizou em 2000, quando a gente conquistou o mundo de Também. fato, né? Também. E a profecia se concretizou em 1910, quando os caras diziam que o mundo ia acabar, que o cometa Halley ia bater na Terra, ia com uma poeira cósmica ia matar todo mundo asfixiado. veio o Coringão. E veio o Corinthians. O Alfredo Schuring, que leva o nome do estádio, você disse que em 1900 agora não me recordo do ano que ele chegou no Corinthians. Qual a importância dele para o futebol do Corinthians? Por que escolheram o nome dele para ser o nome da fazendinha do estádio do Corinthians? O Alfredo Schurig, ele ganhou na loteria com 20 anos de idade e investiu metade do dinheiro em fábricas de parafuso. Então, em plena Revolução Industrial, ele triplicou a fortuna dele. E ele não gostava de futebol. Ele gostava o que esse novo clube chamado Corinthians estava proporcionando para as pessoas. Uma inclusão através do esporte nunca vista antes. Então, ele resolveu ajudar o Corinthians a construir o primeiro estádio. Ele doou milhares de parafusos e pregos para construir o campo da Ponte Grande, que foi o primeiro campo do Corinthians, e se associou no clube em 1916. Então ele foi um benemérito que doou ao longo dos anos e das décadas 250 contos de réis para o clube, digamos 300 milhões de reais. Então, digamos, a gente pode dizer que ele foi o primeiro name rights do Corinthians. Então, Coisa que antigamente o cara dava o dinheiro pro Corinthians. Hoje a rapaziada. porque ele tira o pegou dinheiro um do terço da Coringão. fortuna dele e doou para o Deu pro clube do Corinthians, Parque cara. São Jorge. Entendeu? Por isso que nomearam o nome do estádio em Em homenagem, homenagem a ele. ele. E tinha uma pergunta aqui interessante, agora eu não lembro, me fugiu aqui, eu vou buscar, mas eu lembro da pergunta. O porquê das cores do Corinthians? Tudo bem que o Corinthians, o primeiro Corinthians era branco, então o Corinthians jogava de branco. Agora, por que as listas pretas do uniforme? Hoje é o uniforme 2, né? Não sei se na época também era. Na verdade, a camisa do Corinthians era branca. Só dar o nome aqui, desculpa. Ângelo Padula Neto, ele que faz essa pergunta aqui. E o preto ele veio do movimento anarco-sindicalista, né? Que eles usavam uma bandeira preta. Então já é uma cor que foi decidida por todos. Né? E a metáfora do preto e branco, né? Porque o Corinthians nasceu para ser o clube de todas as etnias, tanto dos negros como dos brancos. E foi uma metáfora muito bem pensada. E logo depois viria a camisa toda preta com as listras brancas, né? Que foi uma camisa de protesto, né? Pela exclusão do Corinthians das ligas. O Corinthians era muito perseguido, né? Por lutar pelos ideais de inclusão dos pobres, dos negros, por popularizar o futebol. Então a camisa preta ela tem uma simbologia muito forte, né? Uma camisa de resistência, porque o ano de 1915, quando todos acharam que o Corinthians ia acabar, a gente se reinventou, foi excursionar pelo interior e popularizar o futebol pelo interior do estado. E você acha que essa condição e essa postura que o Corinthians sempre adotou desde o começo da sua história, que faz também ser o Corinthians do time do povo? Ou foi algo que aconteceu durante a história do Corinthians em alguns outros momentos? Porque a gente imagina assim, futebol é um esporte popular. Então a gente poderia imaginar que qualquer time poderia ser o time do povo, porque é um esporte popular. Por que o Corinthians é o time do povo dentro de um esporte popular, que é o futebol? Por que é o Corinthians o time do povo? Porque o Corinthians é o clube que foi fundado pelo povo, né? Ele foi fundado numa esquina, né? Através de mutirões populares, um time de várzea, um time genuinamente operário. Nenhum clube tem essa história. Os clubes foram fundados por estudantes que tinham ideologias tipo humanistas. Por exemplo, os que se dizem times tipo Internacional, Atlético Mineiro. Flamengo. Flamengo é um time da elite que foi popularizado pelo Mário Filho. O Flamengo é um clube de remo da elite carioca, fundado por 16 adolescentes playboys e depois foi popularizado pelo Mário Filho através da Rádio Nacional. O Mário Filho, que era irmão do Nelson Rodrigues. São terceirizados até hoje. O Corinthians ele foi o clube fundado do nada, pelo povo, sob a luz das estrelas, iluminado pelo lampião. Tanto que a gente era um clube itinerante, não tinha dinheiro para nada. O Corinthians sempre usou mais do que podia, sempre ficou endividado. A história se repete. Vai girando, vai em círculo. Tem uma aqui do André Salvaterra, que você estava falando. André Salvaterra, meu parceiro lá, ele pergunta para o Fernando, fala para o Fernando contar a história da restrição de uso de símbolos, bandeiras estaduais durante o período de Getúlio Vargas no Brasil. Mas o Corinthians não se intimidou e continuou usando a bandeira no estado, única instituição do país que ostentou a bandeira com orgulho, mesmo com a proibição. Na verdade, no Estado Novo, o Getúlio Vargas se encantou com o Corinthians, né?
Porque quando o Pacaembu foi inaugurado e ele viu um torcedor levando uma trupe de mais de mil pessoas, todos uniformizados, e esse torcedor não tinha uma perna, né, que é um torcedor símbolo do Corinthians, o Tantã, ele se encantou com essa proeza. E também ele tinha uma simpatia pelo Corinthians, porque o Corinthians sempre foi contra os Barões do Café. Entendeu? O Corinthians era o time da contracultura. O Corinthians é o time que desrespeitava as leis impostas pela elite. Isso criou um respeito. Então o Getúlio ele viu o Corinthians como uma ilha, né, dentro de uma cidade que ele não era bem recebido, e respeitou a tradição da ideologia da bandeira. Porque a bandeira foi colocada ali para dar uma mensagem para a elite. Quando a gente construiu o nosso estádio da Ponte Grande e o Antônio Pereira teve a ideia de fazer um círculo negro e colocar a bandeira do Estado, a gente ao mesmo tempo fez manifestos escrevendo que agora a bandeira do Estado era do povo, entendeu? Então a simbologia do distintivo do primeiro é isso, é um círculo com a bandeira do Estado de São Paulo no meio. Não foi o primeiro distintivo, teve outros... Tiveram outros, o C, o P e tal, mas enfim. Quando a gente inaugurou o campo da Ponte Grande, que era o campo mais fantástico da cidade, imagina, o Corinthians tinha 8 anos de vida, já tinha um campo, antes do Palestra Itália, que era o clube do Matarazzo. Por isso que eles Era o clube da grana. Por isso que eles se desesperaram e o Matarazzo deu o Parque Antártica para o Palestra. Entendeu? Então o Corinthians ele é uma revolução social jamais vista antes na história. Por isso que a gente é o time do povo. A gente não é o time do povo porque a gente se popularizou, conquistou 3 Libertadores e agora se diz popular. A gente é o time do povo porque a gente deu o direito do povo jogar bola. Entendeu? Do povo remar. Por que você acha que a gente imortalizou? Só por que a gente imortalizou e aí, como isso é que... aqui? Porque o Corinthians sempre deu recados para a elite. Quando a gente foi campeão paulista de remo pela primeira vez, a gente bordou no distintivo do futebol uma mensagem, que agora o remo era nosso, era do povo. Então isso eu queria que você explicasse. Como é que o remo entra no distintivo do Corinthians, que era o círculo com a bandeira. E aí entra o remo. Queria que você explicasse essa situação. Primeiro era só o CP, né? Não, eu digo quando tem essa transformação... Teve 3 CPs no começo. Depois os SCPs, depois o com a bandeira. Quando o Corinthians instituiu o remo em 1926, a gente pegou o distintivo do clube, que era o círculo com a bandeira, e botou os 2 remos cruzados e uma âncora, certo? Então, no primeiro momento, só o remo usava esse distintivo. Quando o futebol, né, resolveu homenagear a conquista do Paulistão que o remo conquistou, foi a mensagem final. Tem um time aqui em São Paulo chamado Remo. Não, o Remo do Corinthians. Ele foi eu estava linkando com um time de futebol chamado Remo. O Remo Esporte. O Remo do Corinthians, o Esporte Remo. Sim, o Corinthians foi campeão paulista de Remo pela primeira vez em 1939. Certo. Daí, para homenagear essa façanha, a gente pegou o distintivo do Remo e bordou na camisa do futebol. Entendi. Com o uma Remo mensagem. O Corinthians colocou no distintivo Sim, do porque futebol, eles duvidavam que a gente popularizasse o Remo. Entendi. Então a mensagem agora é que o Remo era do povo, que o Corinthians ia se tornar o maior campeão paulista de Remo. Entendeu? Por isso que e a torcida achou fantástico, porque é o símbolo fantástico que uma criança de 1 ano vê e se encanta. E até hoje no Parque São Jorge, você vai lá atrás, no biquinho lá, tem lá departamento de remo, né? O remo do Corinthians é um dos mais poderosos do país. Meu avô, seu Darcy Bósio, foi remador do Corinthians na Marginal, no Rio Tietê, ele remava no Rio Tietê. É que o remo do Corinthians hoje está lá na USP, né, na Raia Olímpica, mas é poderosíssimo ainda o departamento de remo. Ainda tem mesmo? Tem, é muito Você vê, forte. a galera não... A galera, o povão não sabe que tem, né? Mas muito legal. Na verdade, tem uns remadores fodas aí, né? Meu avô foi remador do Corinthians. Eu queria saber de você o seguinte, tem uma história que é famosa e que dá o apelido ao nosso rival. Queria que você explicasse um pouquinho ela. Tem muita gente que de repente não sabe aqui do meu timão, que assiste. Não, esse aqui, Dani Neres, eu tinha um preconceito contra esse senhor. Mas quanto conhecimento, parabéns. A Dani Neres falando aqui. História é aprendizado, cara. História nunca é demais. A gente torce pro Corinthians. Eu, por exemplo, torço pro Corinthians, sou alucinado. O Cascão também, enfim, você também. Todo mundo que tá aqui no meu time, todo mundo é corintiano. Mas saber a história do Corinthians fideliza mais ainda o nosso sentimento, fideliza mais ainda a nossa devoção, nosso amor ao Corinthians. Porque tem coisa que a gente não sabe. Eu tô te perguntando isso, tudo porque eu nunca fui a fundo estudar a história do Corinthians. E a gente está recebendo uma aula, não só a gente, aqui como quase 1000 pessoas aqui, a gente está recebendo uma aula e de detalhes do início da história do Corinthians que a gente não tem a oportunidade de ficar sabendo. Primeiro, talvez por preguiça,
Segundo, pela rotina do dia a dia, pelo Katsu do WhatsApp, pelo Instagram, pelo YouTube. A gente não para ouvir histórias como essa, que são muito legais a gente saber. Histórias do começo da história do Corinthians. Eu quero aproveitar a deixa e convidar todas as pessoas para fazer essa aula de história, que a gente tem uma visita monitorada no Parque São Jorge, onde que a gente dá aula de história. Mas no memorial? Memorial e no Parque São Jorge, porque o Parque São Jorge é um museu a céu aberto. Então, a gente tem visitas monitoradas. E é contigo mesmo? Comigo e com o Cristiano Pereira, que é um outro conhecedor da história. Vale a pena, hein? Então, todo sábado, domingo e feriados, 10 horas da manhã e meio-dia, a gente faz essas peregrinações históricas. Fala pro André lá, meu parceiro diretor cultural, divulgar mais essas visitas, que é mas muito ele legal. Divulga bem. Não, mas divulga ali, mas a gente tem que divulgar. Vou até pedir pro Craque Neto dar uma moral também, divulgar isso daí, porque é muito legal. Queria que você contasse também a história de quem teve a ideia, não sei a ideia, mas quem fez o desenho. Queria que você contasse pra gente a história do primeiro desenho do distintivo do Corinthians, esse antes da entrada do Remo do Corinthians, e depois também que se tem alguma pessoa que deu a ideia do Remo, se foi algo natural depois da conquista do título do Corinthians do Remo. O nome do responsável pelo distintivo. Qual dos distintivos? O distintivo do primeiro sem os remos, que é uma transição, né? Só o círculo com a bandeira. Foi do Antônio Pereira. Porque, como eu falei, ele queria dar um recado. Os corintianos eles eram muito ousados, então eles gostavam de provocar. Então a gente teve a ideia de fazer um círculo preto, escrever Esporte Clube Corinthians Paulista, 1910, pegar a bandeira do estado e colocar no meio, para simbolizar que a bandeira era nossa. Nós seríamos os maiores campeões paulistas da história. Entendeu? Nós seríamos o dono do estado. E ele teve a ideia e fez o desenho. Fez o desenho. E o Remo, e a entrada do Remo, quem fez o desenho do Remo? O Remo foi um associado chamado Scafanhaski, que ele era um pintor lá do Parque São Jorge, e o departamento de Remo foi fundado, e ele teve a ideia de criar um símbolo para o departamento de Remo. Então ele botou um símbolo tradicional, que é os remos cruzados, e a âncora, que é um símbolo náutico, de força náutica. E ficou de 1926 a 1939, era só do Remo. Daí quando o Remo conquistou o Campeonato Paulista de Remo, Corinthians, o Remo do Corinthians, que o Alfredo Inácio, que era o diretor de futebol da época, o Alfredo Inácio Trindade, resolveu homenagear o Remo do Corinthians no futebol e se eternizou no nosso peito. Falando um pouquinho sobre jogadores que fizeram história no Corinthians, depois eu vou perguntar para você sobre aquela questão do rival, do apelido, mas tem coisa mais legal que é só sobre o Corinthians, que é mais legal. Só fazer um parênteses, que tem muita gente perguntando aqui, tem muita gente falando sobre... Desculpa. Manda ver, que isso. Tem muita gente falando sobre... Depois eu dormi pelado, você falou que dormiu pelado. A opinião do Fernando sobre os ingressos é caro. O Fernando é funcionário do clube, então a gente tem que respeitar que é complicado para ele, porque fala que o Corinthians é um time do povo, que surgiu, enfim, do povo, que hoje os ingressos, as coisas dentro do Corinthians são muito caras. Mas eu não quero te comprometer. Eu falo por mim. Eu acho que tem muita coisa muito cara. A diretoria devia popularizar pelo menos uma parte. Óbvio que o futebol é um negócio hoje em dia. O Corinthians também vive, entre outras coisas, de receita de camisa, de receita dos ingressos. E tá meio caro mesmo, devia popularizar um pouco. Eu não sei se você quer, mas fica à vontade. Eu tô falando da minha opinião, tá? Na verdade, a Neoquímica Arena, ela tem setores populares e tem setores caros, como qualquer estádio. Você vai no setor norte, é R$35, não interessa se é final de Libertadores ou Campeonato Paulista, por exemplo. O time que se diz popular botou ingresso para Independente quanto? 300 conto? Verdade, né? Estranho, né? E foram campeão com gol de mão, mas tudo bem. E a gente continua no 35 sempre. R$35 no setor norte ali. Só que e o Sul 50. A Neoquímica Arena é menor que o Morumbi, então obviamente que eles vão ter mais lugares populares, entre aspas, né? Porque eles não praticam. A final deu quanto? 25 milhões? 24 milhões eu vi na transmissão. Que popularidade, que populismo é esse? Assim. Aproveitaram uma oportunidade, a verdade é essa. E o Corinthians, ele é popular porque para você se associar no Corinthians, você paga um título familiar para você, para sua esposa, para os seus filhos, R$3.000 em 10 vezes. Então, obviamente que muitas pessoas não têm, mas quem tem que se associar no clube. E uma mensalidade familiar é R$200. E outra coisa que eu não concordo é dizer que o Corinthians não tem democracia. Como não tem democracia? Você se associa no clube e vota.
Isso não é democracia? Não, Fernando, na verdade o que a galera... Pode falar. Só um complemento. O Corinthians é uma instituição associativa. Ele não é um plano de fidelidade de arquibancada. O corintiano que tem condições, ele tem que se associar no Corinthians. Ele tem que fazer parte do Corinthians, clube. Se todos fizessem isso, ia ter 100 mil pessoas votando, que nem tinha em 1980. Não, mas o Que era um clube que tinha muito 120 sócios, mil Mas o que associados. se argumenta, e eu concordo, é que não faz sentido 1.000 pessoas decidirem o futuro. Mas aí é porque de um- as pessoas não se associam no Corinthians. Você é sócio do Corinthians? Mas não dá para ter Então, mas aí, 33 assim, milhões eu não serem sou sócios. sócio do Mas Corinthians, por lógico que exemplo. dá. Mas, por exemplo, Fernando, mas eu só vou discordar um pouco de você pelo seguinte, eu sou sócio torcedor do Corinthians desde 2009. Mas você é sócio patrimonial do Corinthians? Eu sou sócio fiel torcedor do Corinthians. Eu Não, pago mas pra pelos ingressos. mas- Não, eu entendo. ok. Para votar tem que ser sócio do clube. Sim. O que eu defendo é o seguinte, quando você é um sócio fiel torcedor, vamos imaginar que eu moro em Belo Horizonte, eu não tenho como usar a dependência física do Corinthians. Mas de repente, eu quero contribuir com o clube. Então eu já contribuo com o clube, sendo um sócio torcedor, pagando uma mensalidade para ser um sócio torcedor, uma anuidade e pagando pelo meu ingresso. Obviamente que eu não vou ser um sócio torcedor e em um mês ter direito a voto. Mas o que eu defendo é o seguinte, poxa, eu sou sócio torcedor do Corinthians desde 2009. São 14 anos contribuindo com o Corinthians sem usar as dependências por uma questão geográfica o Calil mesmo. veio aqui, defendeu um híbrido Só para explicar o meu de ponto. sócio patrimonial com sócio torcedor, para que se aumente um pouco essa margem, porque o Corinthians hoje é uma prefeitura que gere R$1 bilhão. Como é que 1.000 pessoas decidem? Só para completar o Fernando, já só Mas o isso também pensamento. acaba te comprometendo Sim, também. o que eu Não, acho mas essa é a minha opinião. Eu acho que o torcedor corintiano que tem condições de ser sócio do Corinthians, porque, pô, você não precisa usar cartão de crédito. Você pega 300 conto por mês e paga por 10 meses. Então, mas o meu ponto é justamente esse. Por uma questão geográfica minha, em São Paulo, eu não vou usar as dependências do clube, mas eu sou sócio fiel torcedor do Corinthians. E eu já contribuo com o clube há muito tempo. Assim como muitas pessoas que estão aqui assistindo, a gente contribui com o Corinthians. Então, assim, eu não estou dizendo que eu virei sócio torcedor, eu vou votar no mês que vem. Não. Você vai virar sócio torcedor, você vai ter uma carência, vamos dizer assim, um tempo, que seja 5, que seja 10, que seja 15, 20, o tempo que quiserem. Mas em algum momento eu acho que seria interessante, seria bom pro clube. Poxa, um cara que paga um sócio torcedor há mais de 10 anos é um cara que ama o clube, é um cara que quer o bem do clube. Ele não está querendo ser sócio torcedor para votar e para, enfim, por causa da opinião dele, A e B com interesse. Mas é que entendeu? eu quero completar o que eu estou pensando. Para você fazer isso, você tem que ser sócio do clube e lutar para mudar o estatuto. Você tem que ter voz de política dentro do Corinthians. Sim, mas enfim, mas e quem Corinthians- está lá dentro já é assim? Por que essas pessoas que estão lá dentro já não lutam por isso em nome do povo? Mas Em tem meu muita nome? gente- Tem Porque muita talvez não gente interessa. trabalhando para isso. Sim, mas não está dando certo, né? Mas precisa de Entendi. mais associados, precisa de mais participação. Para mais gente lá e ter esse Lógico. poder de voto. Vou dar um exemplo, por exemplo, do Fortaleza, que é o nosso rival de terça-feira lá no Castelão. O Fortaleza fez uma votação no último sábado com o fiel torcedor deles lá. Obviamente que não era o fiel torcedor, mesmo exemplo que eu dei aqui. Eles pegaram as pessoas que contribuem com o fiel torcedor deles lá há muito tempo e eles fizeram uma votação com o fiel torcedor para aprovar, abrir a votação da SAF dentro do clube. Não é para votação não é para votação de se vai ter SAF ou não. Para eles, de alguma forma, participarem da gestão profissional do clube, e eles fizeram uma votação, vamos abrir uma votação de SAF dentro do clube, então você vai participar, você vai votar. É pequena a participação, é pequena, mas ela te inclui no clube. E isso que eu acho que falta para o Corinthians. Não simplesmente assim, você não é sócio, você não participa. Poxa, mas tem gente que é sócio fiel torcedor há muito tempo, entendeu? Que paga o ingresso, que paga a mensalidade. Dá uma oportunidade para essa gente, entendeu? É muita gente, cara. Não só ir ao jogo, não só nadar na piscina, não só jogar bocha, não só usar a quadra do clube, porque talvez não possa, porque talvez não tenha tempo, porque talvez mora em outra cidade, então enfim. Entendeu? Então a minha opinião é essa. Acho que o Corinthians poderia pensar, eu entendi o seu ponto, de que poxa, então vamos ser sócio para mudar isso lá dentro. Só que eu acho que os dirigentes que estão lá poderiam pensar com a cabeça do povo, da torcida, e liderar e bater, e realmente quererem fazer, porque eu acho que realmente eles não querem.
É a minha opinião, é o que eu vejo de longe. É Né? a mesma opinião que eu tenho, mas a gente está aqui para respeitar. Não, lógico, opinião estou de dando todo mundo. só a minha opinião. E queria falar um pouquinho com você sobre jogadores importantes da história do Corinthians. Porque quando a gente é moleque, a gente pega assim, primeiro o ídolo do Corinthians, Neco. Aí vai Vitor indo, Rocco, eu amo o Fernandão. muito se fala do Teleco. Wanda La Selva mandou um abraço. Teleco, queria que você Conhece, falasse um não? pouquinho. Conheço, minha querida amiga Wanda La Selva, irmã do grande Flávio La Selva, É isso fundador aí. dos Gaviões da Fiel. Boa. Inclusive, aproveitando essa deixa aí, só para finalizar esse papo quando os Gaviões da Fiel foi fundado, todos eram associados do Corinthians. 69, né? Todos. Os Que é o, Gaviões como é que ele chama? lá? Os O Gaviões... Malfitani, Chico Malfitani. Malfitani não estava no começo. Quem fundou os Gaviões foi Flávio La Selva e Vila Maria. Né, que depois teve uma ruptura entre os dois e Vila Maria fundou a Camisa 12. Mas eles eram... A camisa 12 não é anterior ao Corinthians? O Gaviões, achei que a camisa 12 era mais de antiga. 71. Ah, achei que era mais Então, antiga. os Gaviões, todos os fundadores dos Gaviões eram sócios do Corinthians. Então, eles participavam ativamente da vida política do Corinthians. Entendeu? Então, o Flávio ele circulava tanto no Parque São Jorge como na quadra dos Gaviões. Ou depois, o que viria a ser a quadra dos Gaviões anos depois. Mas, enfim, isso é uma discussão que, não sei, tem que ser muito bem pensada. Sim, eu acho que isso não pode, não dá para abrir para todo mundo, não é isso. Mas eu Acho te, que eu te quando você- cortei a história dos jogadores. Não, assim, quando a gente é moleque, a gente vê livros do Corinthians, né? Aí, por exemplo, o Neco, eu lembro que tinha a Placar lançou um livro com história, eu era moleque, devia ter uns Você era 10, molequinho 11 que anos. colecionava placar também, ficava Colecionava lendo? tudo. Aí eu pegava os nomes, aí primeiro o Neco, aí eu via uma fotinho do Neco lá e tal. E acho que o segundo grande jogador, não ídolo, né? Porque ídolo tiveram outros, né? Mas talvez o segundo grande jogador da história do Corinthians foi o Teleco. Tô errado ou não? Depois do Neco na sequência? Não, Amilcar. Amilcar. Amilcar Amilcar era o zagueiro, né? Não, Amilcar era um meia que virou volante. Depois que o Bianco foi para o Palestra, ele virou volante do Corinthians. Porque Então, o volante nessa época não era esse... Quando você pensa em... Um volante marcador, que dá carrinho, bate nos Era caras. outro futebol. Ele fazia um papel fundamental no time, né? Então o Amilcar Barbuí era tanto que ele foi o primeiro jogador do Corinthians a ser convocado para a seleção brasileira. Era um gênio do futebol, o Amilcar. E aí, o Teleco, porque o Teleco era um atacante. É que o Corinthians sempre teve jogadores gigantescos, né? O Casemiro Gonzalez, o César Nunes. Né? O Teleco só chega em 1934. A década de duas décadas depois. O Corinthians teve dois esquadrões gigantescos. O na década de tricampeonato 20. de 28, 29 e 30, O Corinthians tinha o Ele não Filó, tá. que foi o primeiro campeão do mundo. Foi convocado para a seleção italiana e ganhou o Mundial pela Itália. Tinha o Gambinha, tinha o Gambarota, tinha o Tatu, tinha jogadores fantásticos. Grané, Deldébio, 34 ou Tufi. 38? Você citou um jogador do Corinthians, foi convocado para a seleção italiana e foi campeão do mundo, é isso? Na Copa de 34. 34, então. Filó. E aí, falando um pouquinho sobre os jogadores históricos do Corinthians, mas não tão próximo aqui que a gente já sabe a história, né? De repente ali Sócrates, Rivelino, Dino Sani, tentando voltar e chegando mais próximo ali. Eu citei o Teleco. O Teleco ele vem nos anos 30, tricampeão paulista, o maior artilheiro em média de gols da história. Até hoje. Ele tem 257 gols em 250 jogos. Então, Mais de um gol por jogo. ele era o grande terror do Palestra Itália, do São Paulo. Ele era um jogador que era fantástico. Ah, puta, não dá pra voltar, não dá pra Servilho, ressuscitar o Teleco, não. tinha o Brandão, era fantástico. O Corinthians era um esquadrão... Mas na década de 20 era mais, né? Na década de 20, no começo dos anos 30, depois entrou em decadência com o profissionalismo, né? O profissionalismo mesmo começa em que ano? 33, daí o Corinthians é destruído. Veio os italianos aqui compram todo mundo porque o Schurig gasta demais com a fazendinha, com a estruturação do Parque São Jorge. E o Corinthians não tem dinheiro para manter os grandes craques, né? Vai embora o Gambinho, o De Maria, Nessa época os caras já Filó. recebiam o salário deles, já era... Em 33 começa os grana, contratos né? logicamente que recebia uma proporção... Não, deve ser 0,1%. Mas eram contratos o cara não podia mais jogar em dois clubes que nem no começo do século. E qual foi o primeiro jogador do Corinthians a disputar uma Copa do Mundo? Você citou o jogador que foi campeão pela Itália em Filó. 34. Não, mas pelo Brasil, né? Pelo Brasil. Ele disputou a Copa de 30? Teve algum jogador do Corinthians na Copa de 30? Não. 34. O Filó.
34. Mas não era mais o Corinthians, né? Jogou no Corinthians, Mas não era do Corinthians. Mas né? o grande jogador que marcou história com a seleção brasileira defendendo o Corinthians foi Gilmar dos Santos Neves, que era o goleiro que foi Sim. campeão do mundo. Mas ele tava no Santos. Em 58 ele tava no Corinthians? Corinthians. Tava no Corinthians. Ele foi pro Santos em 61. Então ele foi campeão jogando em time grande. Ele foi campeão do mundo jogando em time 58 grande. ele era jogador do Corinthians. E o 62 Gilmar, já não. então, talvez tenha... O Gilmar, talvez, então, tenha sido o primeiro... Não, foi o primeiro grande goleiro da história do Corinthians, mas mais do que o primeiro goleiro, talvez o primeiro grande nome da história do Corinthians, assim, mundialmente falando, porque ele foi campeão mundial em 58, né? Ele foi um jogador Ô, formidável, Fernandão, né? mas elencando, você vai ter que elencar, sem muretar, vai. Quem são pra você, vou pôr 10, vai. Os 10 maiores jogadores da história do Corinthians pra você. Primeiro, que eu vi jogar ou que... Não, Tudo, meu. Que misturar com a história, tenta Bom, fazer o primeiro é o Neco, né, que é um jogador símbolo, jogador que moldou... Você acha que ele é o Corinthians. maior ou você tá indo de 10º pra Não, primeiro? o maior de todos. O Neco. Indiscutivelmente o maior jogador da história do Corinthians. Ele foi o próprio Corinthians encarnado em forma de gente. Ele era um jogador, um grande líder, não só do Corinthians, ele mudou a forma da seleção brasileira jogar futebol. Entendeu? Quando o Brasil conquistou a primeira Copa América, ele driblou o time inteiro do Uruguai e deu pro Frederich fazer o gol do título. Entendeu? Graças a ele o Brasil foi campeão da América. Então o Neco foi um jogador símbolo, não só do Corinthians, mas do futebol brasileiro. Certo? O segundo maior, na minha opinião, é o Teleco, né? Porque era um centroavante que E com esses números aí, tá louco. era fantástico mesmo. Depois o terceiro é o Luizinho Pequeno Polegar, que era um ídolo. driblava, Veio da voltava e várzea, sentava na bola. Era um espetáculo. Depois vem o Cláudio Cristóvão Cláudio de Pinho, Cristóvão Pinho. O maior artilheiro o da maior história do artilheiro, Coringão. que é fantástico também. Ele tem quantos gols? 306 gols. E o Cláudio tem uma curiosidade que ele joga nos 4, né? Ele começa no Santos, né, depois vai para o Palmeiras. Ele é o primeiro a jogar nos 4. Depois ele é ídolo no Corinthians, né? Ele joga pouco tempo no Santos. É interessante que ele faz o primeiro gol da transição, né, do Palestra para Palmeiras. O primeiro jogador que faz gol com o nome Palmeiras é o Cláudio. É mesmo? E Depois é o ele maior vai artilheiro da história do Corinthians. Depois ele vai para o Corinthians em 45 e fica até 57, 12 anos. Né? O maior batedor de falta da história, o Cláudio, foi... Campeão do quarto centenário. O apelido da falta dele era Curvita. Ele batia a bola de uma forma que... Obviamente depois surgiram grandes batedores de falta, Zenon, Neto, Marcelinho Carioca. Marcelinho Carioca é o maior batedor em gols, né? Foi o maior artilheiro em cobranças de falta. Mas segue lá, você falou até o quarto, Até o né? quarto é o Cláudio. Ah, o quinto. Tá Neco, Luizinho, Luizinho, Cláudio, o quinto. Mistura, se quiser, mistura os Baltazar, Baltazar, cabecinha de ouro. Esse era o centroavante raiz, né? grande ídolo do Pelé, quando era criança, era o Baltazar. Ele era tão fantástico que virou até marchinha de carnaval, um artilheiro. Que o Pelé jogava botão com o O Corinthians. maior cabeceador da história do futebol brasileiro foi ele. Tanto que o apelido dele era o Cabecinha de Ouro. Era um jogador. Jogou a Copa do Mundo. Jogou a também. Copa de 50, o Baltazar estava na Copa de 50, acho. Ele foi sacaneado, o Baltazar, pela imprensa carioca. Fizeram uma campanha muito grande para tirar. Talvez se ele não tivesse saído do time exatamente contra o Uruguai. A história poderia ser outra. Quem que era o centroavante no lugar dele? Não lembro agora. Na Copa de 50? Vou pesquisar aqui. Pesquisei. E vai lá, sexto. Sexto é o Roberto Rivelino. Rivelino, grande Riva. Quem viu, dispensa comentários. Foi um injustiçado, né? Eu acho que foi um dos maiores... E você acha que se comete uma injustiça com o Rivelino? Eu acho que inclusive... o Matheus ele quis tirar a responsabilidade da perda do título pro Palmeiras. Né? Imagina o Corinthians 20 anos sem ganhar um título e perde pro Palmeiras. Né? Mas 20 anos sem ganhar um Paulistão e perde pro Palmeiras. Eu não digo nem injustiça do Matheus, eu digo porque se você pegar ele os comprou mais... o barulho da mídia. Não, mas eu digo os mais antigos, por exemplo. Vou dar um exemplo do meu sogro que já é falecido. Ele falou assim, quando se fala de melhores jogadores do Corinthians, ele morreu com quase 90 anos. Você tira o Rivelino, ele falou, porque o Rivelino é o Pelé do Corinthians. E a injustiça que eu digo do Rivelino é o fato de que muito corintiano Ademir novo... Menezes era o... Ademir Menezes. O queixada, né? Jogava no Vasco. Muito corintiano da geração, até da minha geração, fala assim, o Rivelino não, porque o Rivelino não ganhou nenhum título no Corinthians.
Injustiça que eu digo, além da injustiça do Matheus ter mandado ele embora, eu digo nesse aspecto. Você acha que também é uma grande injustiça, né? Na verdade, isso aí não é mentira, porque ele foi campeão no torneio Rio de 66. São Paulo. Ele e o Garrincha, os dois estavam no time. Que foi dividido, na Foi verdade. campe- três times. foi dividido, mas é um torneio oficial da Lógico. CBD. Então, inclusive, foi nesse campeonato que o Corinthians recebeu o apelido de Timão, pelo fato de jogar Rivelino e Garrincha. Né? Garrincha- 66. E outra lenda que eu Garrincha foi bato, assim, o campeão. Corinthians não ficou 23 anos Não, na fila. isso aí tem várias inverdades que de tanto falar viram verdades. Ficou 12, na verdade, né? 54 Nem a o tabu 66. contra o Santos não é verdade também. É só em Campeonato Paulista, Só em não é Campeonato isso? Paulista. Tá vendo? Só eu falo, os caras não acreditam em mim. Tem que ter o Fernando pra Então, são dar as várias informações pra nós. fake news que se popularizaram e infelizmente estão aí, né? E aí, então, o quinto é o Pô, eu Riva. fiquei falando Não, muito sexto tempo. é horrível. Pô, Sexto que eu, horrível. que eu pegava as paniquete, mas não colou. Essa verdade, não, infelizmente, não deu certo essa verdade. Sexto é o Mas Riva. eu tentei. Sexto horrível. Sétimo, Ah, o doutor, né? doutor Sócrates, brasileiro. Olha o Vitinho alucinado ali. O brasileiro era fantástico, né? Imagina o segundo nome dele, brasileiro. Todo mundo acha que não é sobrenome, é o segundo nome dele. É o nome É composto. a mesma né? coisa que Luiz Fernando, ele é Sócrates O brasileiro. Raí não é Raí brasileiro, por Não. exemplo. Ele é fantástico. O Sócrates é um jogador que revolucionou a história do futebol de uma forma jamais vista antes. O Sócrates é futebol raiz mesmo, né? Todos Você olha eram pro futebol raiz, eram esses boleiros, que você né? falou, e os de hoje não mais, né? Tão longe É que o jogador disso. ele ficou muito físico, muito tático, né? Milionário. Ele perdeu a essência do boleiro, né? É isso. Estamos no Tá sétimo? no sétimo, Sócrates. Ou não, o sétimo é o sétimo Sócrates. Sócrates, isso. Agora Vai lá, faltam oitavo. 3 aí. Pode ser um defensor? O que Pode você ser o que você quiser, a quiser. lista é sua. Ah, o Cássio, com certeza, pela história dele. Olha o tamanho do Cássio. O Ah, Cássio tá no- entrando na lista de um cara que sabe toda a história do Cássio Corinthians. Olha o é tamanho do fantástico, gigante, né? mano. Marcelinho Carioca. Marcelinho. E o Neto pela simbologia também, do título de 90. Que é a Do história. Craque, carnal então, ficou corintianismo. Craque Neto. 10. É 10. Número 10. Encarnar Camisa o 10. corintianismo, né? Então a lista é Neco, Teleco, Luizinho, Cláudio, Baltazar, Rivelino, Rivelino, Sócrates, Cássio, Marcelinho Marcelinho e e Neto. Neto. Aí foi bem, pô. Tem outros, né? O Ronaldo Giovanelli, tem o Roberto Belangeiro, o Idário. É difícil você fazer uma lista de 10, né? E depois vamos pensar, a gente fez a lista, vai pensando já para no final a gente escalar, porque escalar o teu time de 1 a 11 aí, muitos desses vão ter que ficar Sim. pelo caminho de 1 a 11, qual que é o teu time aí de todos os tempos. Mas tem uma história, eu vou voltar à história relacionada ao rival, eu queria que você explicasse aquela história, eu não lembro em qual campeonato que foi, acho que foi o Campeonato Paulista, e o Corinthians perde 2 jogadores num acidente de carro, e é feita uma eleição, uma votação para se deixar inscrever outros 2 jogadores. E o nosso rival não deixa. Essa história é real, ela existe mesmo. Na verdade, aconteceu um acidente terrível, matou 2 jogadores Que do ano- Corinthians. que ano que foi? 1969. E o Lidu e o Eduardo morreram num acidente ali na Vila Maria. Foi muito triste. E o Vadielu, na época, Presidente do Corinthians. pediu para a Federação Paulista para escrever novos jogadores e o presidente da época falou que todos os clubes tinham que concordar. E infelizmente o Palmeiras não concordou e o Vadielu, numa entrevista, falou que eles tinham espírito de porco, que eles não respeitavam nem a morte dos 2 atletas. E foi requentado, né? Porque os São Paulinos e os corintianos já chamavam os palestrinos de porcos, né? Pelo fato dos italianos já terem esse apelido na década de 20, com o começo do fascismo, do Mussolini. E foi uma tristeza, né? E a torcida comprou a ideia e começou a levar porcos para os derbys, né? O primeiro derby que teve, logo após a gente soltou um porco dentro de campo e todo mundo começou a gritar porco, 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 e os palmeirenses não aceitaram, obviamente, eles só foram aceitar nos anos 80. Então era uma zoação que eles se sentiam muito ofendidos. Isso aconteceu em 69. Vou voltar só, Cascão, 15 anos aqui na história. Bora. Muitos dizem
que o maior não sei se aí não sei se é o maior, porque isso aí depende muito da época, né? Que um dos títulos mais importantes e mais marcantes é o título do quarto centenário do Corinthians 54. Queria que você falasse um pouquinho especificamente sobre esse título, a importância dele, por que esse título que aconteceu há tanto... Ele ficou marcado mais por ter sido o último, entre aspas, que a gente sabe que não foi, porque teve o Rio São Paulo de 66, ou porque ele realmente foi um baita título do Corinthians? Na verdade, esse título todos queriam conquistar, porque o aniversário dos 400 anos da cidade de São Paulo foi um épico. Então, o campeão paulista do quarto centenário teria um eco de 100 anos. Né? Foi o maior título. Foi divulgado pela mídia como o maior campeonato paulista de todos os tempos. Então, todos disputaram com todo mundo queria ganhar. gana. E o Corinthians, que tinha um grande esquadrão, Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone, Mário. O Mário não estava, né? Mas tinha o Gilmar, Roberto Belangeiro e Dário. Avançou, liderou o campeonato de ponta a ponta e veio a mística corintiana e foi num derby, né, que o Luizinho fez o gol, o Palmeiras empatou e nós fomos campeões, né, como era pontos corridos, a gente foi campeão com uma rodada de antecedência, no Pacaembu lotado, mais de 70 mil pessoas, e foi fantástico, né, foi um título que inspirou até o distintivo do Corinthians. Depois, quando o Orfeu Maia modernizou ele se inspira nos centenários do Corinthians, né, de 22 e de 54. Então, toda vez que vocês olharem ali aquelas duas estrelas ali entre o 1910, é o centenário de 22 e o quarto centenário. Estão imortalizados no nosso distintivo, né, as duas estrelinhas ali de baixo. E 22 também foi um campeonato muito importante, né? Então... o Eriston Batista falou: o Fernando poderia escrever um livro sobre a história do Corinthians. Já fez, né, Fernandão? Eu fiz algumas histórias em quadrinhos e uns livros também, né, sobre a fundação do clube e a era de ouro do Corinthians. Né? E a Maria Rosileide Gomes, a Rose aqui, que é nossa parceira sempre, tá aquela: quero assistir a palestra do Fernando na Fazendinha. Então, fala de novo os Na dias verdade, e horários. não é uma palestra, né? Porque palestra é o rival, né? É verdade. Uma aula, Uma aula de corintianismo. Sem palestra, Uma aula de Rose. Coringão. Vamos lá, quando que é os dias e os horários pra galera se programar lá? A visita monitorada ela é sábado, domingos e feriados, 10 horas da manhã. Todo sábado, domingo e feriado. E tem um outro horário, meio-dia. 10 horas e meio-dia. E nessas aulas que você dá, tem alguma... Primeiro, eu queria saber a tua sensação de quando você vê que você está ensinando ali para o cara que é corintiano um pouquinho da história. Qual que é a tua sensação? Qual é o teu prazer nisso? Porque quando a gente trabalha, a gente sente prazer no nosso trabalho também. E qual que é a pergunta mais comum que te fazem? Porque você deve abrir para perguntas, ou alguém deve levantar a mão ali e fazer pergunta. Tem alguma pergunta que você fala assim: toda aula, não palestra, toda aula que eu dou, vem essa pergunta? Essas duas aqui, saber de você. O torcedor corintiano ele é interessante porque são torcedores que vêm do Brasil inteiro, do mundo inteiro, então as perguntas são muito variadas. Mas qual te chamou mais atenção, que você lembra, assim? Eles perguntam qual o maior jogador da história, essa é a pergunta mais comum, por exemplo. E você lança Neco? O Neco, porque ele é o jogador símbolo do Corinthians. Na entrada do Parque São Jorge, ele está lá resplandecente no maior busto, num totem. Então... é uma viagem ao passado, né, ir no Parque São Jorge, né, você sente toda a essência do corintianismo, né, você, dependendo da sua sensibilidade, a sua forma de ver o mundo, você evoca energias que estão ali e as pessoas elas têm que sentir isso, entendeu? Elas têm que ir no clube. Por isso que eu falo que as pessoas têm que ser sócias do Corinthians. Elas têm que se sentir donas do clube, porque a gente o associado do Corinthians, ele é dono do clube, entendeu? É isso que as pessoas não têm, se perdeu a sua cultura. Verdade. O Corinthians ele tinha, na década de 80, acho que o Corinthians português tinha mais de 100 mil sócios. Você tá entendendo? E tem muita gente que é classe média, que tem dinheiro, que fica reclamando e não é sócio do clube. E não participa, de nenhuma forma do clube. Obviamente que o pobre não tem como parcelar. Concordo com você, Fernando, até certo ponto, mas... Aí eu vou ter que falar da má gestão dos últimos presidentes, que aí o cara fica com receio de pôr dinheiro lá também. Isso eu tenho que respeitar. E até uma coisa que Mas o que as pessoas têm que entender é que o Corinthians é um titã incontrolável.
Ah, isso Entendeu? sem dúvida. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. A mídia, ela quer destruir o Corinthians, porque destruindo o Corinthians ela ganha mais audiência, entendeu? E ao mesmo tempo tem um ranço histórico de a gente ter popularizado o futebol, entendeu? Imagina um clubinho de várzea Estourando. ter uma Copa do Mundo no Brasil e tirar o estádio que era do clube da elite, que abria a Copa, e fazer lá em Itaquera, lá onde que eles diziam que não chegava nem metrô, lá onde que eles diziam que era o fim do mundo. Né? Cria um rancinho, né? Sim. Mas eu vou falar que Não, nos e donos até- da bola, o craque Neto, o craque Neto é um defensor do Coringão. Não, isso que você falou, sim, eu Fernando. não é estou algo que- generalizando a mídia, estou dizendo que Não, mas eu tô falando. mas isso é um fato. Uma parte da mídia criminaliza o Corinthians, tipo. Torna Por exemplo, assim, quando você fala que o Corinthians é o time do apito amigo, você cria ódio no adversário. Isso é Milton Neves, né? Então, né, Porque o São Paulino escuta isso, vai ficar com ódio do Corinthians. Entendeu? Isso é um desserviço para o futebol. Isso é uma Não, sacanagem, não, esse papo de apito amigo, com o maior roubo da história de uma arbitragem Corinthians e Boca, mundial. não só foi do Corinthians futebol, e Boca, do 2013. do esporte Eu nunca mundial. vi uma coisa parecida. Mas Fernando- o Corinthians já perdeu inúmeros títulos lógico. por erros de arbitragem. Pô, teve um Corinthians em São Paulo que o Paulo Sérgio faz o gol e se dá que a bola foi por fora. Aquilo que é um absurdo. Inclusive, Fernando, o Cascão é testemunha e que eu defendo muito isso. Eu não sei se ele sabe o que eu vou dizer, mas eu vou dizer, ele vai acertar porque é verdade. Eu sempre defendi isso que você fala. Eu acho que o torcedor do Corinthians, que é de classe média, como eu sou, por exemplo, ele tem a obrigação de ajudar o Corinthians. Sim. E isso eu faço desde sempre. A gente sabe que, por exemplo, a imprensa, ela pode, se ela quiser, isso agora não mais, porque depois daquela Libertadores parou. Ela podia pegar a carteirinha dela da imprensa e entrar sem pagar ingresso. Eu nunca fiz isso. E eu sempre falei isso e sempre deixei isso aí em claro para servir de exemplo. Sempre paguei meu fiel torcedor, mesmo não indo em estádio. Paguei meu fiel torcedor enquanto estava a pandemia, enquanto não tinha jogo, eu paguei o meu fiel torcedor. E eu nunca pedi um tostão pro Corinthians. Então, assim, a questão do corintiano... Isso, eu sei que muita gente faz isso também, faz isso de coração e continua fazendo, e não tem, de repente, a oportunidade de externar isso por não ter um canal e não ter um público e tal para poder falar isso. Mas eu sei que muita gente que está vendo faz a mesma coisa que eu faço e que muitos outros fazem. Que talvez também nem sintam a necessidade de falar. Quanto a estar no clube, que é algo que você defende, que eu acho que é importante para quem tem condição de estar no clube, é algo legal, porque você vai entrar na política do clube e vai poder transformar ela de alguma forma. Mas quem não tem a condição de estar no clube e que tem condições financeiras, deveria ter, e aí vem da diretoria do clube talvez proporcionar, isso o Herói esteve aqui e deu essa sugestão, vamos abrir a possibilidade de quem tem dinheiro e que quer contribuir, que contribua. E que para isso tenha uma contrapartida. Qual deveria ser a contrapartida? Ter a condição de votar, ou ter a condição de participar, se não do voto do presidente, de participar de como vai ser a eleição, ou de participar de, enfim, de alguma outra maneira, votando ativamente ali no Corinthians. Então. Você entende que o Corinthians tem estatutos, ele é um clube estatutário. Então, para você mudar a questão, Você tem que participar ali para você votar. tem que se associar no Corinthians, entrar numa chapa e ser conselheiro. E tem mudar a história do game. Usar esse ideal politicamente. Você está entendendo? Não adianta só ficar, tipo... reclamando e metendo pau e comprando as ideias de difamação da mídia. Quando eu falo mídia, Cascão, estou falando a mídia que ataca o Corinthians. Eu sei. Entendeu? Que isso aí é um fato claro e ilulante. Mas o jornalismo também tem um papel importante na sociedade, e o Corinthians ele é uma sociedade, certo? O Esporte Clube Corinthians Paulista é uma sociedade fechada ali, mas é. E a imprensa tem um papel importante, o jornalista tem um papel importante de abrir a mente de quem está lá dentro e de quem está fora também. E de levar a realidade das coisas. Obviamente, você não pode inventar notícia e sair falando algo que você não tem a prova. É isso. Mas, assim, faz parte do papel do jornalista também investigar e passar a verdade, entendeu? Independente de ser sócio ou não, de ser corintiano ou não. Eu acho que isso é um papel básico da profissão do jornalista, que também é investigar. É passar notícia, passar informação e, através disso, torcer e esperar que as coisas aconteçam de forma correta, entendeu? Eu acho que é por aí também. Não, obviamente que eu não estou condenando a profissão de jornalista, não, né? sim, Que é fundamental para a sim. sociedade. Estou dizendo que algumas pessoas são mal intencionadas. Concordo. Entendeu? Elas criam factoides que depois, quando as coisas saem do controle, entendeu? Que incitam o ódio, porque Sim, a responsabilidade da palavra, a palavra tem peso. Ela sai fora e deixa Entendeu? aí. A galera tá perguntando aqui sobre a visita. Não palestra, hein, galera? Visita. Aula. Aula
ali no cultural que vocês dão da história do Corinthians, não precisa ser sócio, obviamente, certo? Não. Qualquer um. Na verdade, eu sempre... o Departamento Cultural do Corinthians, ele sempre criou uma inclusão gigantesca. Agora, por exemplo, a gente abriu uma curadoria para fazer uma exposição de arte, onde que eu selecionei 20 artistas do Brasil inteiro. Então, muitos foram até o memorial no lançamento da exposição e se sentiram incluídos. Legal. Fazendo parte A visita monitorada é uma forma de inclusão, porque a pessoa termina a visita monitorada e passa o dia no clube. Entendeu? Usando as dependências do clube. Ela paga R$ 25, visita o memorial, visita o clube e passa o dia no Corinthians. Ah, isso é legal, Isso é da né? hora. Então a gente tem vários aspectos de inclusão que não são divulgados. Isso é bacana, bacana. Parabéns pela iniciativa de vocês, enfim, do André, que é o diretor. Isso é muito legal. A gente critica quando tem que criticar, mas também elogia quando tem que Tem elogiar, uma né? pergunta aqui legal que eu vou tentar buscar. Eu não vou. Antes disso, eu vou só Manda aqui, aí, ó. O manda Rodrigo que eu busco Russo aqui. contribui aqui com R$ 5. O Corinthians precisa. Isso é a opinião dele, tá? O Corinthians precisa isentar a mensalidade enquanto está pagando o título. A gente fez isso, essa promoção. Só isso iria ajudar a ter mais pessoas sócias. E, na verdade, enquanto você está, por exemplo, assim, você faz um parcelamento no boleto, né? Porque Sim. a gente deu a oportunidade de ser no boleto, porque a galera, às vezes, não tem, né, o limite de R$ 3.000. Sim. O certo? valor para ser sócio do Corinthians hoje são R$ 3.000. isso? Familiar. Tá. Mas ao mesmo tempo tem que pagar a Mas mensalidade. aí, quando você está pagando esse parcelamento, você paga a mesma mensalidade. Ah, entendi. Então a mensalidade, sei lá, quanto que é a mensalidade? Sim. 260. Então você paga 130. 130 mais o boleto. Uns 300. Então os seria 300. 460 por 10 vezes. Só que aí você tem o título do Corinthians, é isso? Depois de Depois que você quita... 10 meses depois, você tá com o título do Para Corinthians na sempre. mão. Daí você Pra paga sempre. só a mensalidade. Daí volta a ser 260. Na verdade, vale a pena. Vale a pena. Mas é o que eu falo. Porque é o seguinte, ó, o clube do Corinthians, eu vou falar assim, eu não sou sócio do Corinthians ainda, pretendo até Você tem ser. que ir, Cascão. Mas Tem só que é o ser seguinte, sócio. o clube, eu tava lá outro dia, fui num jogo do futsal, acabei tomando Achei a uma pergunta. de leve ali no bar ali do lado esquerdo, tem a pizzinha do lado direito, mas fiquei tomando uma lá que tem um monte de parceiro meu que é sócio. Cara, é um puta clube, velho. É um puta clube. São 16 hectares, né? É o maior clube de futebol social da América Latina. Tem um parque aquático com 12 piscinas. Então, se você analisar, por exemplo, para ser sócio do São Paulo Futebol Clube, que se diz o mais popular, sabe quanto que é? 25 mil. Sabe quanto que um pobre vai entrar na política do clube? Nunca. Então, o clube do povo é o Corinthians, que proporciona para o feirante virar presidente do Corinthians. Que proporciona para o pobre. Né? Eu, por exemplo, quando me associei, eu não tinha dinheiro. Eu deixei de beber cerveja para pagar o clube. Proporciona a possibilidade, mas a verdade é que para se tornar presidente as coisas são muito Mas mais aí depende de complicadas. você Uma pergunta mesmo, legal aqui, da o sua Gustavo. habilidade política, Sim. entendeu? Da isso sua habilidade de relacionamento dentro do contexto político do clube. Eu tenho uma pergunta aqui do Espinazado. Vou fazer para Essa você é que é boa. legal. E o Gustavo tá perguntando, nem vou botar do Gustavo, não. Um abraço para você, Gustavo. Onde que compra? Pelo site que compra para ser. Tá perguntando para se tornar sócio do Corinthians. Eu consigo fazer pelo site, você sabe dizer? Não, Sócio patrimonial? É, isso, Sócio ou a Pode se visita tornar- monitorada? Ah, bom. O Gustavo, manda pra gente. Explica as duas coisas. Pronto, as duas já Bom, a mata aí. visita monitorada pode comprar tanto pela internet, pelo site do clube. Pelo site do Corinthians. Ou chegar lá na hora e comprar. Né? Tá. E para ser sócio? Para ser sócio, você vai na secretaria É. ou liga na secretaria, eles te... Para online não dá, porque você precisa passar o cartão, né, filho? Sei lá como é que é. Ou você pode entrar em... Por exemplo, você mora em outro estado, liga para a secretaria do clube e pede para... Fazer online. A gente chegou a fazer uma promoção para quem não era... Tinha 200 quilômetros de distância do Parque São Jorge, que era meio... Metade do... Só que daí os queridos amigos pegavam o endereço de Uberlândia. Ah, e tem viam sempre o fingir- migué. Daí a gente teve que parar por conta das pessoas, né? Porque dava muita picaretagem. Sim. Ai, Cadê? meu pai. Lê aí do A gente tenta Espinosato. ser inclusivo e... E toma. E Às sempre vezes tem é os difícil, malandros. né? Tem uma pergunta sobre história aqui para você, Fernandão. Ó. Fernando, fale sobre Corinthians e União Soviética. E sobre o primeiro uniforme tingido pela esposa do fundador. Na verdade, isso aí foi um quadrangular, né? Que a seleção russa veio jogar aqui no Brasil. no Seleção Morumbi. soviética, né, na época. Na né? época era russo. Né? Era Os russa russos, mesmo? Eles chamavam de... todos que nasciam... tudo era Rússia, né? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas eram chamadas...
Se você nascesse na Ucrânia, você era... Russo. Uma coisa só. Os soviéticos, ou soviéticos, né? E eles vieram para o Brasil em 66, jogaram esse quadrangular, enfrentaram o Corinthians, e tem aquela icônica foto que o Corinthians está com a bandeira da União Soviética, né? Homenageando esse país fantástico. Porque cada país tem uma cultura, né? E se você analisar numa guerra, não tem lado mocinho e bandido, cada um defende seus interesses. Dependendo do ponto de vista, você pode virar mocinho ou bandido, dependendo do ponto de vista, dependendo da mídia, né? Sim. A mídia ocidental, obviamente, que vai tratar os russos como vilões, né? Ou até como a salvadora do mundo. Enfim. E já a Antônia dos Santos, que depois veio a se tornar Antônia Perrone, ela borda o CP, né? Ela era bordadeira, namorada do Rafael Perrone, que era o zagueiro, capitão, fundador do Corinthians. Então ele leva as camisas brancas, né, do Corinthians para bordar com o CP. E ela que borda. Quer fazer pergunta aí, Cascão? Do Andrews Garcia, aqui, ó. Que é nosso membro alambrado raiz. Fernando, você tem pretensão... São duas perguntas. Você tem pretensão de se lançar em algum momento candidato à presidência ou ao conselho do clube? Essa é uma. E a segunda, o que você pensa sobre a SAF no Corinthians? Vamos por partes. A primeira, você tem alguma pretensão? No momento não. No momento a minha pretensão é Você ensinar é funcionário do Corinthians. Em primeiro lugar é a missão sagrada de ensinar a história do Corinthians, né? Você é funcionário hoje do clube? CLT? Não sou CLT, sou PJ. PJ, mas funcionário lá, legal. Então, por enquanto não. E o que você pensa sobre a SAF? Eu penso que o Corinthians não precisa de SAF. Ele é o time do povo, não precisa de... E também não daria certo, porque já tentaram fazer isso no clube e não deu certo, né? Porque a MSI foi como se fosse uma mini SAF, né? Onde o Kia Jarabichão começou a dar as cartas, criou uma ciumeira com o Dualib e ficou uma guerrinha pessoal que um acusava o outro de um monte de coisa e quem se ferrou foi o Corinthians. No fim os dois saíram, não se provou nada. E o Corinthians foi rebaixado no final das contas. E quem sobrou pro Corinthians, né? Sempre sobra pro Corinthians. Mas isso que você comentou agora em cima da pergunta do Andrews, que você disse que você não pretende ser candidato, mas você não pretende no momento ou tipo, você assim, pensando, de repente, assim, poxa, seria legal de repente para mudar alguma coisa que você acha que não está certo no clube, ou participar do conselho. Se tem alguma ideia, de repente, que você tem em mente, que você não conseguiu ainda levar adiante, que você pensa que seria interessante, para isso talvez tenha que se tornar um conselheiro, então, enfim, tem algo nesse ponto, não? Nesse momento da minha vida, não, mas quem sabe no futuro, né? Quem sabe? Vamos ver o que os caminhos da mística vão nos trazer, né? Porque uma coisa que é legal, Fernando, em você, porque primeiro que você é Corinthians, que nem nós, né? Você faz parte da realidade do clube já de várias maneiras, como sócio e como não é CLT, mas enfim, você trabalha no Corinthians, então você entende muito. E mais do que tudo, a gente vê muito dirigente do Corinthians, tudo bem, todo mundo torce pro Corinthians, não é isso. Mas que o cara tá lá para se beneficiar de alguma coisa. De alguma maneira. Não estou dizendo que ele está lá para ganhar dinheiro, mas muitos saem de lá e o cara se torna vereador, o cara se torna deputado, o cara se torna senador, candidato a não sei o que e tal. E você, pelo que a gente está conversando, você passa a impressão, e é isso mesmo que fica, de um cara que ama o Corinthians, que gosta do Corinthians, e que se um dia, quando você falou assim, poxa, eu poderia pensar então um dia, seria presidente do Corinthians pelo Corinthians. Né? Você não seria presidente do Corinthians por você. Né? Você seria para transformar o Corinthians, porque você deu uma aula para a gente aqui hoje. Isso na sua cabeça, o que você imagina sendo, de repente, um candidato ou um conselheiro? O que você faria para mudar o que você acha que não está legal hoje no Corinthians? Se não for te deixar numa saia justa responder isso, você fica à vontade para responder. Eu penso que, às vezes, você chega no cargo com o ideal e as coisas são levadas para um outro lado que você não consegue. Como eu falei, o Corinthians é um titã, entendeu? Quando você senta na cadeira da presidência do Corinthians, tudo muda, entendeu? Isso é uma coisa incontrolável. Só que, às vezes, você pensa que Imagina um poder que você não consegue controlar. Você é levado por uma força que é muito além de você, entendeu? Então, teoricamente, você tem toda uma estratégia de
de gestão que você não consegue Que não se empregar. concretiza, Entendeu? barra por Em primeiro lugar, você é acusado de tudo quanto é coisa. Sim, Né? isso Basta é você verdade. acusar. Se você pegar os jornais de 1910, já diziam que o Alexandre Magnani estava querendo elitizar o Corinthians. Como assim sair da várzea? Mas como sair da várzea, Magnani? Você está ficando maluco? Como que a gente vai tirar o Davi, a gente vai se corromper? Se fosse hoje, você está querendo ganhar dinheiro com isso aí. Iam falar isso. É que, na verdade, a gente tem que parar de ser hipócrita. A vida é política. Qualquer um, quando você entra no emprego, você já está usando o seu emprego para se promover. Uma coisa vai levando a outra. Entendeu? Tudo é, meu. Em Não casa, existe em casa eu tô com um ingenuidade. problema político danado Entendeu? com a minha mulher, minha filha. Também tem que fazer política. Tem que fazer política. A política é feita de vários níveis. É verdade. Então, por exemplo, assim, eu assumo a cadeira de presidente do Corinthians. Você acha que vai ser fácil para mim implementar? Colocar todas essas ideias. Tem como? ó, E então- você atacar de todas as formas E possíveis. você vai precisar também de que as pessoas. Entendeu? Você tem que tomar decisões que às vezes não dão certo. Entendeu? Eu penso que todo presidente que assume a cadeira do Corinthians, ele quer o melhor para o clube. Só que ele é levado a situações que Assim, que às quase vezes não- incontroláveis. Então, Eu não nisso, concordo, não. nisso, ó, o Renan Pereira está perguntando, Vanner, só faltou. Qual foi o maior presidente da história do Corinthians? eu acho que todos complementaram o Corinthians para ser quem ele é, né? De uma forma ou de outra, com acertos e erros, né? Mas institucionalmente, o maior presidente da história do Corinthians, na minha opinião, foi o Alfredo Inácio Trindade, né? Que montou o maior time da história Ele cita do aqui Corinthians. o esquadrão de 50. né? Transformou o Parque São Jorge numa cidade, né? Comprou os lotes, mas antes dele teve Ernesto Cassano, antes dele teve o Guido Giacominelli, antes dele teve o Alexandre Magnani, que tirou o Corinthians da várzea. E a galera fala bastante do Vicente Mateus, que é emblemático, né? E fala sobre o seu Vicente. né? O seu Vicente Mateus, ele está num nível fantástico também, porque foi ele que conseguiu o terreno de Itaquera, né? Institucionalmente ele fez grandes contratações, ganhou o primeiro brasileiro, ganhou em 77. Né? Ele tinha uma grande parceria com o Ernesto Geisel, né? Com a ditadura militar. Né? E graças ao Geisel que a gente tem o terreno de Itaquera. Então eu digo que o estado do Corinthians começou com a ditadura e terminou com o Lula. Né? Isso quer dizer que o Brasil, o Corinthians é o próprio Brasil. O tem estádio todas do as São nuances. Paulo também não foi o governador, o Laudo Natal? Mas futebol é política. Por isso, não é que a pessoa quer se promover, às vezes, usando o cargo, ele é levado. Entendeu? Ele é levado É uma a virar condução deputado. natural. É natural. Entendeu? É uma condição que é um grupo de pessoas que forçam você a fazer coisas que você não faria. Entendeu? E vice-versa. Agora ele vai ter que dar o time Isso aí. Eu lembro que eu falei pra você que, ó, pensa aí do 1 a 11, você já deu já os 11 10 treinador. maiores. 1 a 11 A gente tá e o chegando treinador. próximo aqui a 1h30 de conversa, que é o nosso tempo aqui de live. Primeiro, te agradecer demais pela aula que você está dando pra gente aqui. Falou muitas coisas que a gente sabe meio que por alto, né? De ler, de ver só e tal. E você deu uma aula pra gente, foi muito Cara, bacana. e eu não sabia essa história desse pra mim isso era o time. Corinthians. Eu achava que era um time só. Mas agora que você me explicou que são 2 times, pô. Claro, agora virou um clube só, né? Sim, mas eram 2 times, pô. dois Isso times. é vivendo e aprendendo, né? Por isso que aconselho todo mundo que puder, cola lá no Parque São Jorge, todos os sábados, domingos e feriados, às 10 horas da manhã ou ao meio-dia, que o Fernando e seu parceiro, como é que é o nome do seu parceiro? Cristiano Pereira. E o Cristiano vão dar aula de Corinthians. E você fica só. Porque aquele tour que tem na Neoquímica Arena, aquele ali você não faz. Não, aquilo lá a gente faz uma interatividade com alguns anfitriões, mas eu estou sempre disponível lá para ajudar eles também. Lá tem grandes... Eles chamam de anfitriões. Lá, né? Tem o Pedro lá, a empresa que... Manjam tudo, também. lá, eles Não que nem vocês, né? Mas manja. É que a arena é mais estrutural, né? A gente tem lá o Museu do Povo também, que é um museu que o torcedor expõe as suas relíquias, suas camisas. Né? Eu criei lá um museu que... Foi você que fez? Eu já fui lá. Muito Em legal. vez de deixar a sua camisa de 1980 guardada no seu guarda-roupa, você expõe lá por empréstimo. Então todo o museu é montado pelos próprios torcedores e as exposições são semestrais. A cada semestre a gente vai mudando e oportunizando. Esse é naquele lado oeste, né? Muito Isso, legal. É aquele lá que tem os... Isso é outra forma da No participação vidro, né? direta No do vidro. torcedor oficialmente no clube. Muito legal mesmo. E aí, Mas vamos- manda lá, não vamos esse pipoca time não, aí, mano. esse time. Fala o time aí, seu time do 1 a 11. Escala do 1 a 11. Goleiro, acho que você já meio que falou, né? Tá Se entre ele os 10, né? O Cássio, né? É. Tá entre Cássio seus é 10. o goleiro número 1.
2 é o Lateral direito. Idário. Dário. Sangre. Primeiro que não é Zé Maria, hein? De todos que a gente tá sem o campinho para escrever. O Idário é fantástico. O Zé Maria também. Não, mas tem tudo que bem, escolher, você tem que teu time, escolher. É o Idário. E... Miolo de zaga. Miolo de zaga. Vamos lá. Vamos colocar o Domingos da Guia e o Gamarra. Domingos da Guia, Gamarra. Domingos da Guia, que é pai do Ademir da Guia. Cara, e o Gamarra, que é quase uma unanimidade também, né? E o lateral esquerdo? Vladimir. Ah, esse É é Domingos da unanimidade. Guia, Né? Gamarra e Vladimir. O Vlad é quase... o Vlad, sim, é uma... Teve alguém que não colocou o Vladimir? Não, teve alguém que colocou o Kleber. Não lembro quem. É verdade, teve um jogador. Eu acho que era algum cara que jogou com ele. É, um cara que jogou com ele. Algum cara que jogou com Não, ele. ele foi um grande lateral também, mas. Pisou na bola só naquela história da galinha preta lá, mas... Um dia a gente vai trazer ele aqui para desmistificar essa história. Na verdade, ele foi colocado numa saia justa e. Se não cantasse ali. Ah, não precisava, podia dar outro Cantaram migué, aqui, eu né? não sei se é verdade, que gol do Boca Juniors. Hein? Gol do Boca? Cantaram aqui, não sei não. Ó, então vamos lá. Cássio, Idário, Domingos da Guia, o Gamarra e o Vladimir. Meio campo. Eu colocaria um volante só. Um volante que seria? Como o Neco jogava em 5, 6 posições, eu botaria o Neco. Neco de volante. O Neco. O Neco pode jogar ali, porque o volante que você falou daquela época não era esse negócio de ficar no O carrinho. Neco jogava de meia esquerda, meia direita, atacante, defendia, atacava. Então, Fazia tudo. Vamos botar ele para ficar no Neco. time, o Neco de canil. E aí, 3 meias. Os meias seria Ou 2 meias. camisa 10, o Rivelino, Riva. o 8, o Sócrates. E aí você põe mais um no meio ou 3 atacantes. Neco, Riva e Sócrates. Botaria. Falta quem? Falta mais um meia? Ou Depois jogar no mais um meia ou 3 4-4-2 ou atacantes. 4-3-3. né? Botaria o Cláudio, o Luizinho e o Teleco. Aí, 2 pontos. Cara, e é É um time de historiador. E é um né? time de historiador, Cara que sabe a exatamente. história. Porque dos jogadores atuais, assim, mais atuais, mais contemporâneos. Quer Que dizer, que a ficou gente fora, também tá velho, Marcelinho, né? Neto. Mas é o Gamarra, Ah, que ele tá no time? É. O Vladimir. Cássio. o Cássio. É, o sim. Vladimir. né? A gente viu, eu vi um pouquinho o Vladimir O Cássio, o jogar. Vladimir e o Gamarra. Não, aí tem o Rivelino, o Sócrates, mas os outros são um pouco mais antigos. Mas gostei desse time aí. Pô, Fernando, obrigado mesmo pela tua presença aqui no Alambrado. Obrigado demais. Pô, fera Reforçar demais. aqui pra rapaziada que tá acompanhando a gente aqui no Meu Timão, que eu sou o Fabrício Bossa, aqui é o Cascão, toco Sou o eu, Corinthians tamo aí, Cascão. Nós somos do Alambrado Alvinegro. Então a gente convida você que é do Meu Timão a seguir a gente no Alambrado Alvinegro. É muito fácil, só você seguir até. Tem aqui na descrição aí no. É Tem só na descrição. clicar, você vai ser direcionado ao nosso canal do Alambrado Alvinegro. Dá essa E moralzinha. você se inscreve no nosso canal. Se quiser se tornar um membro do Alambrado Raiz, lá você vai concorrer a bola autografada pelo Craque Neto, camisa do Corinthians, participar do churrascão de final de ano, o grupo do WhatsApp vai receber bom dia, boa noite do Cascão. E nós estamos juntos. Fernando, muito obrigado por colar aqui no Alambrado com a gente. Sucesso para você na sua caminhada. E se um dia tiver poder de voto no Corinthians e você for candidato, a chance de você ter meu voto é enorme, cara. Então, sucesso para você na sua caminhada e vai Corinthians, mano. Obrigadão. Pô, pra mim é uma grande honra estar batendo esse papo com vocês. Espero voltar outras vezes e Tamo vai junto. Corinthians. E Né? vai Vai Corinthians, é Corinthians. nóis. Valeu, Cascão. É nóis, tamo junto, galera. Falou, galera. Agora sábado, né? retomando a agenda. Sábado tem pós-jogo majestoso, Corinthians e São Paulo. Eu e o Cascão vamos estar nessa. No canal do Alambrado. No canal do mesmo. Alambrado Alvinegro. E segunda-feira a gente está de volta aqui no Meu Timão, que tem nossa Resenha resenha no no Alambrado. Alambrado. Tamo Beleza. junto. E terça tem Descascando, sempre às 9 Não, horas. terça é o jogo, pô. Ah, e Terça tem outro pós-jogo. Ah, segunda eu não vou estar aqui porque eu vou estar no Castelão. Mas eu vou estar Vou aqui. pro Castelão, papai. Mas eu vou vou pro tá aqui. Castelão. Tamo junto, é nóis. Então, beleza. Cola no Então é Alambrado. e vai- sábado, segunda e terça. Alambrado Alvinegro, tamo junto. É nóis. Abraço. Tchau. Valeu. Tchau.